pô, como é que a gente investe em empresas que estão fora da bolsa, né? A gente não está reinventando a roda. Tudo isso que a gente está fazendo funciona lá fora. Quais são as oportunidades? Quem que já listou lá? E se vocês já têm alguma perspectiva de algumas outras empresas? É importante deixar claro que qualquer investidor pode comprar ações na Bifor. Eu acho que a grande beleza do mercado de capitais é essa democratização de você poder participar de grandes negócios. Uma empresa que fatura 50 milhões, 100 milhões ou 5, 10 bi, o custo para ela acessar a B3 é exatamente o mesmo. E quando você pega uma empresa nesse estágio, pô, maravilhoso. Eu me sentiria super sócio da MaisMu, comprando a ação dela muito mais do que comprar de um Pão de Açúcar. Então, a palavra-chave aqui é acesso. Acesso para os investidores, acesso para as empresas e desenvolvimento de um novo mercado e da economia brasileira. E existe vida fora da bolsa, né? Eu acho que essa é a grande lição aqui, que a gente vai entender como é que funciona isso e como que os investidores podem se aproveitar. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo ao episódio número 119. 119, Josué, estamos indo longe. Hoje teremos o Market Makers, um papo sobre oportunidades em empresas. A gente costuma falar small caps na bolsa brasileira tradicional, mas aqui seriam empresas pré-small caps. A gente vai falar de um mercado muito diferente aqui no Brasil. Temos dois convidados aqui que vão trazer um papo muito bacana. E, Josué, vamos já passar o presente para eles antes, para já se sentirem de casa aqui. Presente do Shop Together para Rodrigo Fisman e Patrícia Stili. Muito obrigada. Podem abrir. Eu acho que é uma camiseta, tá? Mas vocês podem garantir aí. O que isso? Agora, membros oficiais do... Membros do oficiais, time, né? do Market Makers. É aí, diferente, hein? Money Never Sleeps. Top. E a Patrícia deve estar com o MMKR3, ó, quando a gente fizer O ticker. um IPO na B4. Boa. A gente tem vive o discutindo o ticker lá. Boa. Bom, camiseta Shop Together. Essas Muito camisetas são da linha Muito Two obrigada. Essentials. Você pode comprar a sua camiseta do Shop Together da linha Two Essentials usando o cupom Market Makers. É Market Makers 15, você tem 15% de desconto. Comprando em São Paulo, você recebe até 24 horas, então pode chegar no mesmo dia. Essas camisetas são exclusivas para quem são convidados aqui do programa, mas lá tem várias outras camisas para você aproveitar o presente dos nossos parceiros. Galera, só um recado importante que a gente não pode esquecer, dia 14 de agosto, é isso, 14 de Josu? agosto. Reabertura do M3 Club, o clube de investidores do Market Makers, então venha fazer parte do grupo de investidores profissionais que acompanham o mercado no detalhe, trazendo todas as grandes oportunidades, acompanhando a nossa carteira, participando das reuniões, tudo que a gente faz aqui dentro do mercado financeiro, colocando vocês dentro disso tudo. Então, o link para estar na lista de espera do M3 Club já está aí na descrição do vídeo ou do podcast. Se inscreve lá, porque quando a gente reabrir, a gente vai avisar primeiro para quem está na lista de espera. E se fechar as vagas antes de sair da lista de espera, então aí você só vai ter chance de entrar. Sabe-se lá quando? Quando é que você vai abrir o clube de novo, Josu? Pô, não temos data. Talvez só ano que vem, né? Já estamos chegando aí no final do ano, talvez então, fique só pro ano que vem. Então aproveita agora essa oportunidade única de fazer parte desse grande clube de investidores. Bom, Rodrigo Fisman, ele é CEO e cofundador do Grupo Solon, passou por XP como sócio e líder de gestão de patrimônio e Real Estate Asset Family Office, e a Patrícia Stili. Ela é cofundadora do Grupo Solon também, atuou na Vectis por 1 ano e antes foi sócia da XP por 6 anos. O que une os dois aqui, a B4, empresa que a Patrícia é sócio-fundadora e CEO, e o Rodrigo é presidente do conselho. E afinal, o que é a B4? Né? A gente até preparou aqui na intro, até fizemos o Josué fez uma super pesquisa aqui, mas o que eu adorei muito da ideia da B4 é que todas as empresas que você compra facilmente na Bolsa de Valores, o que elas têm em comum é que todas elas cresceram muito antes de fazer o IPO. Ou seja, elas cresceram muito, fizeram o IPO e depois cresceram ainda mais. Né? A maioria dos investidores não ganhou dinheiro nessa fase, porque o acesso era quase impossível. Então imagina você poder investir numa VEG desde o começo ou numa Equatorial antes mesmo do IPO. Se antes isso era um sonho distante, agora com a criação da B4 será possível pegar essas porradas das pequenas empresas, aquelas que têm um potencial de crescimento e valorização fora do comum, né, Josu? Opa, é isso mesmo, Saloma. Acho que para ilustrar aí, a gente tem um caso que eu gosto muito e toda vez que eu leio esse caso aqui, eu fico bem interessado nessa coisa de, pô, como é que a gente investe em empresas que estão fora da bolsa, né?
Acho que e existe vida fora da bolsa, né? Eu acho que essa é a grande lição aqui que a gente vai entender como é que funciona isso e como que os investidores podem se aproveitar. E lá em 2005 teve um cara que fez um grafite na sede do Facebook e ele foi convidado ali para fazer um desenho e tal. E o pagamento não foi feito em dinheiro, né? Ele ganhou uma participação no Facebook. O Facebook nessa época não estava listado, ele ainda não tinha feito o IPO. 7 anos depois desse caso, em 2012, o Facebook fez o IPO e esse grafiteiro, digamos assim, viu aquela participação minúscula dele se tornar um patrimônio de 200 milhões de dólares, né? Acho que é um caso que demonstra que, pô, esse cara teve um acesso ali antes do IPO, poucos tiveram, mas o que a gente está vendo agora é que a Before está fazendo esse trabalho que pode dar acesso, né, em alguns casos como esse. Claro que nem todo mundo terá a oportunidade de fazer um grafite na sede de uma empresa tão grande quanto o Facebook, né? Mas investir em empresas antes da listagem na bolsa agora está se tornando uma realidade, né? Então a gente vai entender um pouco como funciona esse acesso para pequenas e médias empresas e como são as ferramentas já disponíveis para isso, né? A Before, como é que ela está inserida nisso, e só para dar um pouco mais de cor, a gente pegou aqui uns dados da fonte Econodata, só para vocês terem uma ideia, empresas que têm um faturamento acima de R$1 bilhão, hoje existem 130 mil empresas privadas com faturamento acima de R$1 bilhão. Agora, com faturamento em até R$130 mil, existem 13.395.000 empresas, né? Então, tem um grande mundo aí de empresas entre empresas com faturamento acima de 1 bi e empresas com faturamento bem menor, né? E qual que é o grande problema de empresas com faturamento menor? Nem precisa ser 130 mil, né? Mas até em faixa de milhões, é que fica muito difícil ela ter acesso ao mercado de capitais tradicional, né? Os custos para você abrir o capital, para se manter listado, ele acaba sendo um pouco proibitivo para empresas de faturamento menor. E é isso que a gente vai falar hoje aqui no episódio. Então, vamos passar a palavra. Falamos já bastante nessa intro, mas antes, só para o pessoal já guardar a voz de vocês, aquele 30 segundinhos, quem são vocês no mercado, para depois a gente explicar o que é a Before. Vou começar com você, Patrícia. Legal, bom. Patrícia Stille, como você falou, ex-XP, ex-Vectis. A gente cofundou a Before, né, Rodrigo, para desenvolver o mercado de acesso brasileiro, gente. A gente tem um super gap, uma necessidade aí urgente, né, de funding para esse segmento e alternativa regulada, né, não existia com foco nesse segmento, né. Vocês bem começaram, o custo de uma companhia de 1 bi de faturamento ano, uma companhia de 50 milhões ou 100 milhões de receita anual para acessar, né, o mercado pelas regras tradicionais, é o mesmo, porque você tem lá os pré-requisitos e obrigações. E a gente criou esse segmento que começa por ações, né, Rodrigo, mas com visão de expandir, né, para outros produtos, né, inclusive no mundo de renda fixa, para dar alternativa para os emissores e as oportunidades para os investidores. Quantas companhias que vieram a listar, né, no Brasil ou pelo mundo, que antes foram, de fato, objeto de investimento de rodadas privadas, mas para pouquíssimos que tinham esse acesso. Então, a palavra-chave aqui é acesso. Acesso para os investidores, acesso para as empresas e desenvolvimento de um novo mercado e da economia brasileira. Ótimo. E você, Rodrigo? Quem é você no mercado em 30 segundinhos e... Eu sou economista de formação, fui sócio da XP, responsável ali pela parte de gestão de patrimônio, e muito do que a gente vem construindo com relação à Before nasce ali, naquele epicentro da capilaridade que a XP tinha no Brasil inteiro, onde o cliente que a gente conseguia acessar não era um grande bilionário, eram inúmeros pequenos e médios empresários, milionários que deram super certo, e que eles estavam um pouco interessados em ganhar mais ou menos 10% do CDI. A demanda efetiva deles é como é que eu cresço meu negócio, como é que eu acesso capital mais fácil, e mercado de capitais muito fechado para esse tipo de empresário, para esse tamanho de companhia. Então, ali foi plantada a sementinha de, poxa, tem uma oportunidade nos inúmeros pequenos e médios empresários do Brasil inteiro que fazem esse Brasil acontecer de verdade. E dali, então, a gente começou, como é que a gente consegue, será que a gente consegue, né, resolver esse problema? E aí a gente vem quebrando pedra desde então. Da hora. Então, lá no comecinho, você
praticamente foi vender um serviço de wealth para esses empresários. Na verdade, eles voltaram com, não cuida do meu dinheiro, me ensina como gerir melhor minha empresa. Isso foi, era que época mais ou menos isso? Cara, estamos falando de 2013, 2014. Então, Isso germinou na bem. XP antes, Isso, você já começou exato. nesse mundo antes, né? Exato. Antes da XP eu fui sócio de um family office, mas uma estrutura assim que atendia poucas famílias empresárias, ali de 2009 a 2012. 2013 eu vou para a XP para desenvolver essa área dentro da companhia. E a gente tinha já na XP, naquela época, uma capilaridade muito grande. Então, assim, a minha rotina semanal era rodar o Brasil, literalmente, assim, desde o interior do Rio Grande do Sul até norte, nordeste, enfim. Conhecendo, no final do dia, pequenos e médios empresários de muito sucesso, que que é o que a gente sempre conversava. Os empresários voltavam e falavam, pô, beleza, você está me oferecendo esse produto que é um pouco melhor, mas assim, a rentabilidade que eu tenho no meu negócio, não que ele soubesse medir todos o ROIC, etc., enfim, mas ele tinha a visão de que ali ele gerava muito dinheiro e que se ele tivesse a oportunidade de crescer um negócio mais, acessar mais capital mais fácil, tomar uma dívida mais barata, era a principal fonte de dor desses caras, e não ganhar um pouco mais de dinheiro na alocação de capital da pessoa física em si. Para a grande maioria desses empresários, a empresa ela é o patrimônio da vida, né? Foram construídos do zero, etc. Então, essa dor era uma dor muito, muito latente. E aí daí veio algumas coisas a gente, na época, conseguiu desenvolver dentro da própria XP, enfim, para buscar atender um pouco melhor esse cliente, esse perfil de cliente, mas o grande gargalo que a gente tinha, e foi muito o que a gente atacou ao longo desses últimos Detalhe anos... que a gente tem 11 anos trabalhando juntos desde então, né? Porque eu tocava ali o Fund of Funds do zero, tinha muito mandato de fundo exclusivo, e na linha de frente, como a gente apoiava muitos agentes autônomos que eram referências regionais, trazendo as famílias, os empresários da região, a gente vivia essa mesma realidade, né, Rodrigo? Exatamente. Então, a gente veio atacar o principal, que era o problema regulatório. Como a Patrícia comentou rápido ali no início, enfim. Então, foram alguns anos, desde 2018 até mais recentemente, aí, quando a gente consegue a licença da Before para montar um mercado de acesso no Brasil, foram aí 3 anos trabalhando para resolver o gargalo regulatório que a gente tinha, porque como a Patrícia comentou, uma empresa que fatura 50 milhões, 100 milhões ou 5, 10 bi de faturamento anual, custo para ela acessar a B3 é exatamente o mesmo. Só, então, para fechar um pouco os pontos que eu já levantei na apresentação, existe uma régua de daqui para baixo, empresa com esse faturamento é proibitivo entrar na B3. Tem um número mágico para isso? É difícil chegar nesse número, porque quando você vê ali em 2021, você teve empresa menor acessando, mas aí você parar para pensar o percentual do tamanho da oferta que ela faz, que você vai ter em custos da oferta em si, acaba sendo muito alto. Sim. Você vê que depois, quando o mercado, né, sofreu uma série de correções e entrou numa janela pior, foram empresas que sofreram muito, assim. Então, e por que o Rodrigo diz isso, assim? A Before é um mercado organizado, né, regulado, e que começou aí viabilizando a listagem de PMEs e pela parte de ações, né, então, e ações tokenizadas, porque como inovação a gente também teve uso de blockchain, infraestrutura de mercado regulado, que está entre as primeiras iniciativas do mundo nesse caso. Mas eu diria que das 3 inovações que a gente traz para o mercado Brasil, a principal é, de fato, propor um arcabouço novo, que é um conjunto de pré-requisitos e obrigações das companhias para se tornarem companhias de capital aberto, tá? Mas considerando a realidade de companhias de menor porte. Ou seja, a gente vai entrar nos detalhes de que pré-requisitos são esses, mas era um meio do caminho em que as companhias pudessem acessar tendo uma organização mínima, como se fosse um passo para a governança, né? Mantendo ali um caráter informativo para que os investidores tivessem capacidade de tomar decisão, né?
Não dá para traçar uma régua no nível de faturamento, porque depende de quanto você, como companhia, vai querer gastar. Mas eu acho que o principal ponto e aí tem dados públicos sobre isso, né? Todo o IPO é público no final do dia, o detalhamento de despesas, etc. A gente conversou com muita companhia, inclusive que se preparou para fazer IPO na B3, nessa janela de mais liquidez do mercado. Algumas até chegaram a se registrar CVM, não abrir capital na B3, que gastaram de 5 a 10 milhões de reais. Então, só por esse volume, gastaram e não abriu. É isso. Pagou... Porque aí você pensa, consultoria jurídica, pelo menos 2, né? Toda a lógica para estrutura. Todo o peso regulatório ali inicial na estrutura, enfim, chega a custar isso. Então, você pega uma companhia que fatura 50 milhões, 100 milhões, ter que gastar 5 a 10 milhões de reais para abrir capital, pô, ferrou. E esse é um gasto inicial, né? Porque também depois que abre, você tem... Exato, mas o principal gargalo que a gente tinha aqui, sendo super fair, era o pré-IPO, era na ótica regulatória para se preparar para e as exigências no modelo de IPO tradicional, digamos assim. E como criar uma nova classe, né? Um novo segmento, porque no final você vai fazer a relação risco-retorno ali daquela classe vai se ajustar, né? O que você espera? O que aquela companhia consegue entregar em termos de profissionalização, em termos de boas práticas, naturalmente, quanto mais você vai por exemplo, o novo mercado da B3, todos os pré-requisitos, né, todas as responsabilidades que você assume, estando ali com aquele stamp, naturalmente tem um custo maior para você conseguir manter toda aquela transparência, aquilo tudo. Uma empresa de menor porte está como se fosse num nível inicial. Olha, mercado, sou uma SA, sou auditada, faço a publicação de resultado anual auditado, publico ali meus resultados trimestrais, estou começando a construir uma relação com o mercado, mas é como se fosse um nível para elas sentarem à mesa, para elas começarem a atrair, construir a relação com os investidores de mercado. A gente conseguiu desenvolver um arcabouço que assim, cabe no bolso da companhia e traz uma segurança para o investidor no final do dia, de uma forma que o custo para o empresário ficou um trade-off muito próximo a ele fazer uma operação privada com um investidor institucional. Então, você vai fazer uma operação com um fundo de private equity, enfim, você vai ter que passar por uma auditoria, por uma diligência, você vai ter que fazer ajustes societários ali e atender a uma determinada governança. O nosso, na construção disso e na defesa, inclusive, dessa tese com o regulador para a gente conseguir desenvolver isso, foi muito numa linha de, olha, a gente precisa aqui ter um equilíbrio de preço, custo para a companhia, né? E o ônus que ela vai ter e a governança que ela vai ter que assumir, que faça sentido para a companhia abrir capital aqui via mercado de acesso, seja Before ou qualquer outro mercado de acesso que eventualmente venha a ter. Bom, mas para quem tá achando que é só teoria, a Before, acho que tá enganado, né? Que a gente já tem alguns cases aí de algumas empresas que listaram, já temos investidores também aí participando, né? Aí quero que vocês falem um pouco quais são as oportunidades, quem que já listou lá e se vocês já têm alguma perspectiva de algumas outras empresas. Eu sei de uma aí que acho que tem muita gente que deve conhecer aí, mas se vocês puderem falar um pouco mais sobre quem já tá lá. Consumidor até. Boa. Bom, só aquele disclaimer básico, né, que não é recomendação, a gente tá no... Vamos só passar factualmente o que é. Somos uma infra de mercado. A gente tem... A primeira empresa listada foi a Engravida, que é uma rede de clínicas de reprodução assistida focada na democratização desse tratamento no Brasil. Então, assim, a clínica que tem o menor preço no Brasil inteiro. Foi a primeira empresa, como eu comentei, desde do IPO, ela realizou 4 aquisições, né, fazendo ali crescimento inorgânico, depois que acessou o mercado. Segunda empresa, que eu acho que é a empresa mais conhecida de todos aí, que eu sei que vocês são consumidores assíduos, é a Mais.Mu, empresa de snacks saudáveis. Ricos em proteína. Exato, exatamente. Empresa super... Puta erro meu, porque eu tenho compra recorrente da Mais.Mu
que eu deixo aí no escritório, pô, já podia ter comprado a ação junto, né? Já Vai lá. já valorizava tem junto, né? tem o cupom de desconto pro acionista. Pô, hein? olha Ainda aí, tem, ó, nem sabia disso, vou até anotar aqui. Muito legal. É são, um que- são mais ou menos 800 stakeholders hoje de Masmu através do Before. Exato, 800 acionistas no É. Free Float, né, sócios da companhia, e a Masmu, ela tem uma história, assim, muito legal, mas na Before, assim, uma história diferente em algum grau, porque ela abriu capital com a gente, uma empresa que foi criada na faculdade, né, enfim, abriu capital com a gente. Ela já tinha passado por um crowdfunding, então ela tinha uma base de acionistas grande, não tão grande como é hoje. Na época, muito conversível ainda, Exato, né? exatamente. E alguns meses depois que ela abriu capital, ela recebeu uma proposta da British American Tobacco, a BAT, dona da Souza Cruz, Uhum. aqui no Brasil, que comprou aproximadamente 10% da companhia. E detalhe que no processo de avaliar a listagem, eles se tornaram SA, então foi tudo na preparação, né, Rodrigo? Isso pré-IPO, né? A é. companhia tem que ser uma SA, ela se torna efetivamente uma SA de capital aberto, igual uma empresa listada na B3. Toda essa governança que ela já tinha facilitou o processo de negociação e closing ali da operação com a dona da Souza Cruz. Mas o que eu acho que, assim, para a gente foi muito marcante como Before foi ver o ecossistema efetivamente funcionando, né? Hoje a gente tem uma multinacional inglesa, sócia de uma companhia brasileira que faturou pouco menos de 70 milhões de reais no ano passado, com quase 1.000 acionistas ali no Free Float, sócios da companhia. Como toda companhia de capital aberto passou por todo aquele rito de dar direito de preferência, Uhum. o fato relevante efetivamente. Então, assim, a gente viu funcionar tipos de eventos e operações, né? Exato. E uma companhia que, se você olhar ali de 2016 a 2021, 2022, ela teve um crescimento, um CAGR de crescimento de top line ali de receita da ordem de 75%. Isso. Então, acho que quando a gente fala, assim, nesse início que vocês comentaram, né, sobre as companhias IPO tradicional, empresa grande e tal, versus companhias menores, acho que a oportunidade está muito aí. Tem uma componente de high growth. Exato, Sim. exatamente. Pra quem não conhece a Masmu, como é que é a história dela? Vocês só passaram ali, foi criada na faculdade e tal, mas quanto tempo ela tem até chegar a esse... Ela essa foi criada, boleta se eu não aí estou errando, ano 2014, por É. dois amigos de faculdade que Uhum. tinham um mote de... O Neto e o Otto. Exato, mostrar Otto e para Neto. o mercado que o whey não era bomba. Essa era a história que eles contam, assim, é super legal. Tipo, chegava em casa com aquele pote preto de whey e a mãe, pô, você tá se drogando, tá tomando anabolizante, etc. E tem um brand awareness super forte, aquela coisa que veio pra desmistificar e trazer o snack saudável, gostoso. Uhum. Todo mundo lá é viciado, assim. Aliás, assim, tratamento de reprodução assistida, a gente, inclusive, para a gente da equipe, a gente subsidia de tanto membro da equipe quanto cônjuge, a gente dá um percentual do tratamento na política de benefício da Before, pra você ter ideia. Legal. Então, e eu sou cliente também da Engravida, tem meus óvulos lá congeladinhos. A gente usa muito Masmu, naturalmente, todo mundo adora. E tem mais duas outras empresas, né? A terceira, a gente tem, não sei se vocês sabem, né? Fora a gente tem um mascote, que é o Guilherme. É um cão. Ah, tá. É um cão que é uma mistura de golden com pastor suíço, lindíssimo, que volta e meia circula pelo escritório. E foi um garoto propaganda da terceira empresa listada, que é a Plamev Pet, que é Plano de Saúde Pet. E, naturalmente, tem Plano de Saúde Pet, né? E a quarta... A quarta foi a Eletroenergia, que é uma empresa de eficiência energética, aí com foco muito B2B, indústria, etc. Mas, enfim, super no trend atual de redução de custo de energia, sustentabilidade, energia renovável, enfim. E voltando um pouquinho de Plamev, a Plamev também tem a questão de crescimento, né, Rodrigo? Muito forte. Acho que, de forma geral, é o perfil dessas companhias, assim, conectando, olhando, assim, trajetória, voltando ali na Masmu, né? Então, uma companhia que nasce dentro da faculdade, dinheiro dos sócios, eles começam a testar, o negócio começa a dar certo, precisa de capital, family and friends ali no início, depois eles vão para um crowdfunding,
e aí captam no crowd mesmo, assim, né? Até numa visão de conectar com a marca. Eles fazem um trabalho de brand muito forte. É uma companhia asset light, então toda a parte de produção, ela não tem fábrica, é tudo terceirizado, eles sempre tiveram essa cabeça. E aí cresce bem, chega um momento que ali mais ou menos quando a gente começa a conversar com eles, que eles já estão num faturamento de quase 50 milhões de reais ano. E isso para uma companhia nesse setor, nesse posicionamento, assim, não é pouca coisa, no sentido de eles tinham levantado, acho que quase 6 milhões de reais na história da companhia. Então, você pegar 6 milhões de reais e chegar em quase 50 milhões de faturamento, em termos de alocação de capital, etc., foi uma alocação de capital super eficiente. Sem dúvida. Tanto que quando a gente conheceu eles, assim, a gente gostou muito da marca, mas quando a gente foi olhar o business, de curioso mesmo, a gente chamou um amigo, um investidor próximo, que foi VP do GPA no passado. Foi o cara que introduziu orgânicos dentro do GPA, e eu pedi, cara, olha e, assim, conversa com a companhia, com os empreendedores, dá um feedback pra gente. Ele deu um feedback super, ultra positivo, assim, do que a companhia tinha conseguido entregar até ali com tão pouco capital alocado. E a dor da Masmu naquele momento era dar o próximo salto de crescimento, e aí nesse patamar a necessidade de capital era maior. E eles tinham um desafio de onde eu vou acessar esse capital. Porque não é uma companhia tech enable, ou qualquer coisa do gênero que você vai para um caminho de venture capital ou algo parecido. E no caso deles, no mundo de private equity, naquele momento eles não queriam um cheque que cabia para private equity, um cheque grande. Ele queria, olha, eu quero mais 5, 6 milhões de reais, que eu vou alocar esse capital muito bem, vou gerar, assim, muito retorno, muito crescimento. E onde que ele conseguia isso naquele momento? Ele já não cabia mais no mundo de crowdfunding, etc. E ele falou, olha, eu não tinha alternativa. Ou eu ia voltar para o Friends and Family, etc. Ou ia se diluir, porque o cheque mínimo ou de ia ter que private equity, aceitar um ia ter cheque de theft private control, equity. alguma coisa Exato. assim. Ou ia ter que aceitar um cheque grande de um private equity naquele ponto. E aí a Before foi a única solução que atendia às premissas que eles queriam naquele momento. Sabe que a história da Masmu, para mim, acho que não sei se é o case mais representativo de vocês. Pelo menos para mim, quem tá do lado de fora, para mim, ela mostra claramente qual a beleza do negócio da Before, né? Porque quais são as alternativas de financiamento de um empreendedor nesse estágio, né? B3 esquece, né? O tamanho que ela tem vai ficar muito caro só se ele acredita muito no business dele, o mercado tá muito quente para pagar um valuation muito alto, mas fica complicado. Linha de crédito num banco, pô, não é o caminho mais trivial para uma empresa, né, que quer ter uma eficiência financeira. Principalmente quando você não tem, assim, uma base de ativos relevante para garantir, etc., para acessar patamar de crédito aceitável. Aí a produção deles é terceirizada, né? Exato. Aí tem Private Equity Venture Capital, que o grande problema, né, que para muitas vezes o tamanho da empresa, para o fundo entrar, vai ter que ser um cheque muito grande, pode tomar o controle da empresa, pode perder até um pouco da essência da empresa, né, pode acabar queimando a largada nisso aí, né. Acho que o crowdfunding, né, um caminho talvez um pouco mais, não vejo como uma mudança tão estrutural para uma empresa, acho que Mas alguma bateu coisa 40 mais milhões de pontual. faturamento é o limite. Ali, né? Quando você entra nos 40 milhões de faturamento, são ofertas de até 15 milhões, e nesse caso ele realmente queria captar pouco, mas ela já estava num patamar de 50. Pra você ter ideia, fechou ano passado com 70. Caramba. Quase 70, né? 60 e Então, muitos, assim, eu acho que fica muito belo ter um ambiente onde ele pode ter a mesma experiência de uma empresa no mercado de capitais, e quem entrar no negócio pode participar desse crescimento. Porque eu acho que a grande beleza do mercado de capitais é essa democratização de você poder participar de grandes negócios, né? Você ser acionista de um negócio, para quem não olha só o ticker, né? Olha para o projeto de longo prazo, você virar sócio de fato da empresa, participar do crescimento. E quando você pega uma empresa nesse estágio, pô, é maravilhoso. Eu me sentiria super sócio da Masmu, comprando a ação dela muito mais do que comprar de um Pão de Açúcar, de uma loja Você tem proximidade da marca, você né? fica mais próximo mesmo, né? E tem um ponto interessante, que assim, acaba sendo um case exemplo pra gente, sim, porque foi uma empresa que acabou passando por uma série de eventos, né? Tanto a questão de ter se tornado SA
porque era um pré-requisito de listagem, que ajudou a companhia de outra forma, como o Rodrigo falou. Para a gente é interessante mostrando que, olha, você dando acesso ao mercado, você acaba puxando, mal ou bem, uma formalização das companhias, o que é muito bom de forma ampla. Como depois, passando por uma operação com o investidor privado, a gente fazendo todo aquele ciclo de publicar fato relevante, etc. E tem uma coisa interessante. Como antes eles fizeram crowdfunding, 110 investidores por aí venderam suas posições a mercado já. Tinham posições e zeraram completamente. Porque o que aconteceu? Além de ter a oferta pública, né, em que os investidores tiveram a oportunidade de participar do IPO, o pessoal que participou das ofertas anteriores via crowdfunding pôde se cadastrar na B4 e fazer um pedido de tokenização dessas participações, que eram mútuos conversíveis, que converteram para ações, né? E aí foram ofertados a mercado, entraram para o free float. E essas pessoas tiveram a chance de vender a mercado e cumprir o ciclo. Imagina quantas dos investidores que lá atrás investiram em crowdfunding têm a oportunidade de efetivamente cumprir o ciclo, botando dinheiro no bolso com um retorno muito positivo, entendeu? Então, você vê como a gente traz aí para mercado um mecanismo até para saída nessas situações, né? Para acessar a liquidez. Completa o ciclo, né? Acho que você fica com todas as pontas fechadas, completa o ciclo. Acho que tem muito desenvolvimento ainda, obviamente, para acontecer, né? São 4 companhias em menos de 2 anos, num período também difícil, né? Que não teve IPO no Brasil. Exatamente. Quando falam que não teve IPO no Brasil, eu falei, calma aí que teve. São menores, mas teve. Exatamente. Mas ainda tem muita coisa para desenvolver, mas é uma oportunidade de já aproveitar para os investidores dentro, né, do seu perfil, do que cabe dentro ali de um portfólio olhando para equities como um todo, numa parcela menor, né? Tipo, quanto que você teria de forma customized ali em small caps, e aí olhando para o que faz sentido ter nesse perfil, nesse tamanho de companhia. Mas acho que tem uma questão, quando a gente olha principalmente para os mercados lá fora, né? Acho que é importante, a gente não falou isso em nenhum momento, a gente não está reinventando a roda. Acho que isso é muito importante deixar claro aqui. Tipo, tudo isso que a gente está fazendo funciona lá fora, só não existia no Brasil e não funcionava aqui muito por uma questão regulatória. Você tem outras jurisdições que você tem descontos regulatórios em pré-requisito para segmentos, para companhias de menor porte. Mercado de acesso pelo mundo, quando a gente foi montar a B4, a gente acabou se baseando em outros modelos, num recorte-cola ali, para a gente pensar, né? Exato. E aí, quando a gente olha os investidores lá fora, eles estão acostumados a investir nesse perfil de companhia, em companhias menores. Você vê acionistas... É óbvio que, assim, normalmente as histórias que aparecem na mídia são as histórias de muito sucesso, são os extremos, né? Igual o Josu começou ali falando do cara do Facebook, tipo, se a gente pega a Berkshire, você tem acionistas da Berkshire que são acionistas da companhia, sei lá, 40 anos, né? E pegaram outro momento de companhia e por aí vai, mas da mesma forma existem vários casos de companhias menores que acessaram o mercado lá fora e que têm acionistas que acompanham a companhia já há quase décadas, mas assim, existe essa cultura lá, né? Acho que o que a gente também está fazendo muito aqui é aproveitar o desenvolvimento que o mercado teve e começar a criar essas oportunidades aqui. O termo, então, quando a gente fala de B4, o termo que tem que vir à cabeça é mercado de acesso. Total. Exato. Isso. Exatamente. E vocês falaram de copiar modelos lá de fora, né? Foi uns recortes. Quais são esses modelos? Tem alguns tamanhos de mercado? Alguns. E tem uma definição de mercado de acesso? Qual que é? Mercado de acesso é um termo que se fala lá fora, inclusive. Esse segmento é mercado tradicional e mercado de acesso. Inclusive, quando você vai olhar Canadá, lá o grupo TMX, tem a TSX e a TSX Ventures. Esse é o mercado de acesso do Canadá. É o do Canadá. A AIM, Alternative Investment Market, no Reino Unido, é o mercado de acesso da London Stock Exchange. Né? Aí você tem outras regiões, você pega, por exemplo, Nasdaq, nos países nórdicos, que é uma consolidação de bolsas ali, você tem um segmento muito mais forte para esse mundo de empresas de menor porte. Então, uma das inovações que a gente trouxe
A gente se inspirou muito olhando para a EM, mas tem em vários outros mercados de acesso, que é tropicalizar a figura do Nominated Advisor ou Listing Consultant, que é o consultor de listagem, que é uma figura obrigatória nas emissões que a gente faz. A gente credencia, né, participantes de mercado que tem um perfil ali especialista em operações de mercado de capitais, pode ser um IB, pode ser uma empresa de legal muito forte nesse segmento, ele vira consultor de listagem, né? Empresa de M&A também, né, Rodrigo? Muito comum a gente ver. Hoje a gente tem mais de 10, né? Entre eles a própria XP e a Genial, né, nas suas áreas ali de CM, né, entraram como consultores, que é uma figura que é um advisor para apoiar a empresa no setup para o pedido do registro. Essa figura, a gente se espelhou nesses mercados lá de fora. A maioria dos mercados de acesso tem. Então, esses modelos são muito relevantes para a gente, mas do lado do blockchain, a gente também se inspirou. Um pouco antes da Before, né, a gente conseguiu nossa licença no âmbito do Sandbox em setembro de 21. Foi quando, logo depois que a CVM soltou o edital, a gente conseguiu, foi aprovado, né? Foi um processo, tinham 33 participantes de mercado e 4 foram aprovados ao todo. E a gente conseguiu em setembro de 21 e a partir daí a gente foi formar aqui o time, a infraestrutura e tudo para finalmente lançar em setembro de 22. Mas essa época, quando a gente estava concebendo um projeto que no final deu, sei lá, umas 600 páginas, né, Rodrigo? Bem denso no protocolo para a CVM, já existia a SDX na Suíça, que é a Swiss Digital Exchange, né, focada na parte de tokenização. Eles começaram lá por bonds, que é a da SIX, que é a infraestrutura de mercado da Suíça. Então, a gente se espelhou muito nessa lógica de, olha, vamos trazer tecnologia, né, em mundo de infraestrutura regulada, mas vamos fazer um recorte do que faz sentido para a gente trazer eficiência de uma forma gradual, né, de trazer inovação, mas pensando nos desafios de implementação e pensando como que a gente faz isso conversar com os demais participantes de mercado. E é isso a gente veio explorando no Sandbox. E aí isso a gente teve uma vantagem que foi olhar para trás e ver tudo que deu errado, inclusive aqui no Brasil, o que funcionou lá fora. Que o mercado não escalou, né, Rodrigo? Exato. O que funcionou lá fora para a gente copiar. Porque tanto a EM quanto o fazia... Bovespa Mais foram dessa época. O que fazia sentido. Início né? Então, 2000, né? A gente está falando de um mercado no Canadá de aproximadamente, Canadá e Reino Unido, aproximadamente 2.000 empresas listadas no mercado de acesso, né? Quando a gente vai olhar, aí estamos falando de Canadá e Reino Unido, mas assim, você vai olhar a Ásia, por exemplo, tipo, tem vários países emergentes, digamos assim, que também têm mercados de acesso super desenvolvidos. Coreia do Sul, Índia, Austrália e vários outros. Então aqui a gente realmente estava para trás nesse quesito. Em Joanesburgo tem muitos. Eu fiquei curioso de como é que é usado a tokenização, né, o blockchain, mas eu fiquei com uma dúvida, acho que queria tirar uma dúvida anterior, que veio sobre vocês dão acesso para vários empreendedores, mas vocês tiveram que ser empreendedores quando criaram a Before. Como é que foi esse processo, né? Assim, porque até ouvi, parece que a empresa começou a rodar de fato, então, em 2021. É isso? Isso. A gente recebe a licença em 21 e começa a rodar um ano depois, em setembro de 22. Mas a ideia veio bem antes. A gente cofundou o grupo Solon em 2018, né? Depois da XP eu fui trabalhar na Vectis, o Rodrigo foi fazer investimento com capital próprio e de terceiros muito próximos, né, Rodrigo? E aí, em 2018, a gente se reencontrou, começou a desenhar os moldes do que seria o grupo Solon, focado em alternativos e PMEs, né, mercado de acesso, e é muito louco, a gente inclusive olhar a nossa apresentação daquela época, vis-a-vis hoje, o que a gente foi desenhando, a gente disse que ia pleitear, né, e licença de mercado secundário em abril de 22, estava ali, a gente tem que enquadrar, e a gente conseguiu no final, via Sandbox, que foi um cavalo selado, eu diria, em setembro de 21, né, ali o sinal verde para começar efetivamente montar isso. Mas só para a Solon nasceu com uma gestora,
A gente começa como uma holding mesmo, uma empresa fazendo investimentos em PMEs. A gente monta a gestora na sequência para passar a fazer os investimentos via fundo. A gente também tinha uma plataforma de crowdfunding. Sempre com uma visão de focar nesse mundo de PME. Não era uma visão, é tech, é startup. Não. Tanto que a maioria dos investimentos que a gente fez nesse período ali de 2018 até 2021, vamos colocar assim, não foram negócios tech. Foram negócios como os que estão listados hoje na Before, né? De bricks and mortars, enfim, o empreendedor tradicional. E pra gente foi um shift que eu diria que não foi, óbvio, foi duro, mas não tão duro assim, porque na XP, acho que você viveu isso lá também, né? A gente empreendia todo dia, né? Era empreender dentro da empresa, mas... Montar área do zero, pensar em orçamento, em linha de DRE. O Market Makers hoje talvez só exista porque eu tive a oportunidade de empreender com o Stock Pickers dentro da XP e criar o que hoje é o Market Makers. Total. Então, óbvio que tem as suas diferenças, né? Porque aí você tá inicialmente sozinho, com né, o seu capital, né? E também de enxergar que é possível, né, Rodrigo? Porque, em algum grau, a gente foi de uma época que a XP não era essa Coca-Cola que se tornou. Então, você vê que se você colocar esforço, né, e desbravar, e ver que é um segmento, se você pensar lá atrás, um grande inspirador que foi Charles Schwab, né, e uma questão do Brasil tá décadas atrasado em relação ao mercado americano, né, aquela concentração grande dos bancos com os investidores, essa coisa toda. Se a gente olhar para o nosso segmento, a gente está muito atrás em desenvolvimento de mercado de capitais também, né, em acesso a esse tipo de segmento. O playbook não é muito diferente no final do dia, quando você olha sobre o conceito de olhar o que é que funcionou lá fora, trazer para cá, obviamente com as suas particularidades, mas óbvio que é um super desafio, a gente, enfim, foi trazendo sócios depois para o negócio, então assim, é o seu dinheiro, o dinheiro dos outros, você desenvolvendo o business. Não é um negócio fácil, muito pelo contrário, né? Mas a gente também, com toda a humildade do mundo, assim, a gente muitas vezes discutindo, falou, poxa, se a gente não fizer, quem vai fazer? Tipo, assim, esse gap existe há muito tempo, né? Então a gente precisa correr atrás e precisa tentar, porque isso, óbvio, é um business, a gente quer ganhar dinheiro, mas tem uma questão de impacto muito forte no que a gente está fazendo, assim, para o Brasil mesmo, de desenvolvimento socioeconômico, assim, a gente acredita que o país melhora com mais empresas, mais empresários, você gera renda, você gera emprego e por aí vai, e destravar mercado de capitais nesse sentido é um ponto super relevante. Rodrigo, você falou que já tiveram iniciativas até aqui no Brasil, né, para tentar fazer o mercado de acesso e que elas acabaram não indo para frente. O que faz vocês acreditarem que esse mercado pode se desenvolver e que vocês podem criar realmente uma empresa sólida fazendo o que vocês estão se propondo a fazer? Porque eu acho que o propósito de vocês é nobre, eu acho que ele fica muito claro, assim, é difícil algum empreendedor não gostar da ideia, né? Mas ele tem que ser viável, né? Lógico. E eu acho que esse deve ter sido um questionamento que já fizeram inúmeras vezes para vocês. E lembra que business de infraestrutura de mercado é intenso em capital. Né? Não à toa, acho que vale depois a gente comentar sobre os nossos stakeholders, voltar nisso, mas respondendo diretamente a tua pergunta, assim, eu acho que a Before veio quebrando muita barreira. E essa pergunta que você fez, a gente já ouviu muitas vezes, porque, inclusive, de diretor do Banco Central, quando a gente roda muito mercado antes de fazer qualquer coisa. Para pegar feedbacks, né? A gente aprende muito com os outros e adora ser meio que colocado no corner para sair com consistência das coisas, vai. E aí, numa conversa com o ex-diretor de Banco Central, a gente falou que estava entrando nesse mundo, né? E saber uma visão geral, ele falou, PMEs? Mar de sangue, vocês estão doidos. E não foi a única pessoa que desencorajou quando a gente disse qual era o nosso plano de vida, vamos dizer assim, que isso é um projeto de vida, né? E eu vou te dizer que a gente já venceu algumas barreiras, e uma delas, que eu acho que era o grande problema, era a questão regulatória. Porque você podia dar benefício de isenção de taxa, né, do mercado em si, né? Qual o plano, né, anual ali, o teu custo para registro da listagem, uma série de coisas que a infraestrutura que cobra.
assim, 0 de carência por 5 anos. Mas ele ainda teria que pagar 2 assessores jurídicos, o custo alto de escrituração para esse tipo A de gente tem a ação. realidade do Bovespa Mais aqui, falando... aí é tudo Claramente, factual, né? O Bovespa Mais, ele não funcionou principalmente por causa do regulatório, assim, a minha visão... Óbvio que tem outras questões. Não é único, né? mas é muito assim, quando você tem uma barreira que você tem que gastar 5, 10 milhões de reais para você poder entrar, isso já trava muita coisa. Só para situar quem não estava no mercado na época do Bovespa Mais, o que foi o Bovespa Mais? O Bovespa Mais foi a tentativa de se criar mercado de acesso aqui no Brasil, lá atrás, em 2005. É óbvio que o regulatório não é o único, você teve vários problemas de conjuntura, né? Quando foi dar um gás ali no Bovespa Mais, veio crise de 2008, então assim, E várias lembra coisas... que ali em 2008 você tinha, sei lá, 650 mil CPFs na Bolsa, hoje você tem para lá de 5 milhões, então assim, é um outro Brasil, é um outro momento, por isso que eu falo que não existe nenhum fator, única, exato, nunca, mas não quando a tem gente como. olha, né, todos esses fatores, a gente teve o benefício de poder olhar 20 anos para trás o que deu errado aqui, né, a gente olha, viu, capturou muito desse movimento também de financial deepening que a gente começou a vivenciar dentro da própria XP e depois, enfim, seguiu acompanhando isso no mercado, quantidade de investidores, busca por diferentes produtos, né? Então, hoje você tem uma necessidade também de aumentar a quantidade de produtos no mercado, isso passa pelo mercado também precisar crescer. Acho que a gente tem também uma visão até sobre esse comentário de PME, mar de sangue, assim, que muita gente fala, pô, mas, cara, o empresário, o pequeno e médio empresário, às vezes está na informalidade, ou ele não quer governança. Cara, não é verdade, assim. Acho que um ponto importante a gente tem um mercado de PME muito grande, para começar. E quando a gente fala muito grande, estamos falando de... olhando empresas que faturam acima de 10 milhões até lá os seus 500 milhões de reais de faturamento, a gente está falando de quase 400 mil empresas. O mercado de acesso para ele funcionar como business, cara, se ele tiver 300, 400 empresas listadas, falando só de equities, ele já é viável e você já gerou um super impacto no mercado. Então, a gente está falando de uma parcela muito pequena. E o que eu acho que aconteceu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil? Eu vi isso muito nessa experiência de estar ali com um empresário na ponta na época de XP e a cabeça desse empresário ao longo dos últimos anos. Acho que o boom que a gente teve ali no mercado de venture capital com startups, ele foi mudando a cabeça e a cultura do empresário. Porque você teve muito cara assim, tradicional, empresário tradicional, que não olhava muito para governança, ou não queria saber de falar com fundo, ou o mercado de forma ampla. Aí começava a ver matéria no jornal, aqueles moleques ali captaram, sei lá, 100 milhões de dólares e estão no mesmo mercado que eu e eu tô aqui batalhando. E num estágio, às vezes, anterior. Exato. Então, acho que esse crescimento e desenvolvimento do mercado foi fez abrindo a cabeça. Fez o empresariado olhar que tinha oportunidade na mesa. Tanto que você tem muito caso de empresa, assim... o Rodrigo falou desse número, o Brasil são 21 milhões de empresas, mais ou menos. Aí tem aquelas pequenas e a gente olha empresa que naturalmente já tem uma massa crítica de resultado, né? Não à toa, a gente olha para a empresa minimamente ali acima de 10 milhões de faturamento, mas o sweet spot eu diria que está um pouco acima de 50 daqui para frente, que é onde está o interesse do mercado também, e porque aquela coisa de entregar para o investidor uma relação risco-retorno interessante, porque a empresa já não tem aquele potencial taxa, já não tá naquele estágio, tem uma taxa de mortalidade alta, que é a early stage, né? Já cruzou uma série de arrebentações, mas ao mesmo tempo tem muito crescimento para entregar até ela entrar no estágio das companhias tradicionais em bolsa, digamos assim, né? Mais consolidadas e tudo. E aí, voltando para essa questão, né, da PME, a mar de sangue, né, Rodrigo? Eu acho que a coisa da busca da formalização é maior do que parece. E esse impacto que o Rodrigo estava falando no empresário brasileiro, com os VCs e tudo, a gente conseguiu ver muito na prática. Então, você vai ter subgrupos. Tem empresas familiares? Tem, de fato. Tem empresas que não têm interesse em publicar resultado, né? Porque tem pontos positivos e negativos nisso, né, Rodrigo? Inclusive para os seus concorrentes? Tem.
Mas tem outras empresas que vão se interessar em estar nesse playbook para acessar capital, para fazer parte do mercado e para crescer, tendo 1000 outras externalidades. Porque quando você é uma companhia de capital aberto, você tem o teu balanço auditado, a tua linha no banco, você consegue termos muito melhores. Muda o jogo, assim, no momento que a companhia tem, ela passa a ser auditada, tá listada, etc., muda o jogo de relação dela com o mercado para tudo. Não só para equities, para dívida, para tudo, para contratação, como marca empresária e por aí vai. Então, acho que, assim, existe em algum grau, ao longo dos anos, foi existindo uma tempestade perfeita no bom sentido para que possibilitasse. Talvez se a gente fosse tentar fazer isso em 2010, 5 anos depois do Bovespa+, desse tudo errado. Questão de timing também é importante. Com certeza, né? com certeza. Super. E esse número que você falou de 300 empresas e tal, é um número que vocês trabalham imaginando a Before daqui a alguns anos, assim, com esse número a Before faz sentido em termos de empresa, né? A gente Com quer certeza. fechar 2027 superando 100 companhias, né? É uma visão, como a Patrícia falou, assim, é um projeto de vida. A gente enxerga que, assim, é um business de décadas, efetivamente. Assim, você desenvolver uma bolsa no final do dia, um mercado organizado, não é um negócio que você monta em 3, 4 anos e, enfim, é um negócio efetivamente estrutural. Não é à toa, assim, quando eu converso muito com pessoas, assim, que não são do mercado, olha, não é à toa que esse business é chamado, regulatoriamente, inclusive, de infraestrutura de mercado. Porque aí, quando você fala de infraestrutura, você fala, pô, pensa em infraestrutura, assim, de rodovia, né? Você não monta uma rodovia da noite pro dia e começa a passar carro. Então, assim, é um negócio, efetivamente, de longo prazo. Você precisa construir primeiro ali para depois o negócio começar a rodar e aí você entrar num fluxo igual uma Bandeirantes existe hoje, por aí vai. Então, Assim como liquidez não é on-off, né? Liquidez se constrói. Você tem uma série de vetores que contribuem para essa liquidez ir crescendo ao longo do tempo. E desde cobertura até programas das próprias companhias, né? E seus âncoras, né? No sentido de estimular isso, até o próprio crescimento do mercado em si, atraindo mais ativos, mais participantes, isso tudo aumenta a liquidez. Não é a gente é até muito cuidadoso na forma como a gente coloca esse termo, Com né, certeza. Rodrigo? Porque você vai dizer, a gente resolveu botar os pregões às quartas. Não por acaso. Apesar de uma tendência de 24/7 de ampliação das janelas, ora, a gente começou o mercado do zero, né? A gente tem que chamar o mercado para operar. Imagina você entrar lá numa plataforma e ficar uma operação totalmente dispersa de outra, fica um negócio meio boring. Então, a gente decidiu concentrar as quartas-feiras. Quando que isso vai mudar? À medida que o volume aumenta e os participantes de mercado demandam, a gente tem total flexibilidade para ampliar as janelas. Enquanto está nesse estágio, vamos assim. E, de novo, não foi da nossa cabeça, né? Tudo foi Tudo estudando, pensado, vendo benchmark. referências, Exatamente. Hoje, então, para negociar na Before, acho que é até o ponto... Todo mundo deve estar com muita curiosidade, né? Para quem quer comprar as ações da empresa da Before, que estão listadas na Before, tem um dia da semana que é negociado de que hora... quarta-feira, de que horas até que De horas? meio-dia às 8. Às 8? Legal. É porque olha a pegada. A gente se inspirou em algumas coisas, como o Rodrigo falou. Tudo aqui tem benchmark ou é estudado de alguma forma técnica. Você tem mercado na Europa que tem pregão uma vez a cada 6 meses. E é super líquido o dia. Legal. Né? E o que a gente fez? A gente pegou as quartas, né? Lembrando ali dos antigos títulos públicos, né, Rodrigo? Mas a plataforma fica aberta para registro de oferta de segunda a sexta. A diferença é que, sabe aqueles minutinhos que tem no leilão pré-negociação? Leilão de na bolsa? abertura. A gente estendeu o leilão. Dilatou por vários Exato. dias. Então, você pode registrar a oferta nos outros dias, né? De 10 às 8. Né? Exato. E aí, tem um período lá de ofertas revogáveis e não revogáveis. E quando chega na quarta de manhã, né? Porque pode acontecer alguma coisa de terça para quarta, então na quarta de manhã tem um período de 1 horinha de leilão, depois a gente passa aquele
algoritmo para definir o preço de abertura, que segue todas as lógicas de Chicago, B3, é a mesma coisa, visando ali maximizar o número de negócios, abre, né, definindo o preço de abertura, todas as ordens que estavam no leilão, né, que responderam ali estavam no range, em algum grau, responderam o preço, abrem sendo executadas. A mesma lógica do leilão de abertura da B3, só que ele É. dura... só que ele dura de quinta até quarta-feira Feira de da manhã. semana seguinte, e É. aí meio-dia abre o pregão naquele preço de abertura. Aí negocia livre, igual tá todo mundo acostumado a negociar na B3, de meio-dia às 8, Isso. o book tradicional, E modelo 8, porque a tradicional. gente viu uma estatística que cada vez mais, isso é da Robinhood, que cada vez mais você vê investidor pessoa física começando com fluxo muito grande no after hours, assim. E aí a gente viu que fazia Que é a hora sentido. que a galera sai do Depois do trabalho. trabalho. Exatamente. E por onde que dá para comprar ou vender ações da Before hoje? Da Before, não. Das empresas empresas listadas da Before, Before. Na Before não tem como. Ainda não tem. Mas qual é o ponto? Hoje, a gente, no período de soft launch, antes da conexão com as corretoras, em novembro do ano passado, a gente anunciou o início do projeto de conexão com 2 corretoras de peso, Itaú e Genial Investimentos, tá? E o Itaú focando ali antes no público private, tá? E aí, a gente começou o projeto de conexão, que a gente está acabando, tá? Para anunciar já a finalização. Mas antes, a gente, no que a gente chama de soft launch, a gente foi autorizado pelo regulador a montar um canal para registro dos clientes, para dar acesso ao nosso mercado. Então, a gente montou o nosso home broker, né, para que a gente chama de V1 da Before, né, Rodrigo? E hoje você tem lá o mercado funcionando, às quartas-feiras, a plataforma aberta para oferta, e aí você se cadastra na Begin e tem acesso ao Before. Agora, a gente vai desligar o canal da Begin, vai migrar esses investidores para as corretoras, né, com a Genial particularmente, e o acesso para o mercado da Before, nesse primeiro momento, vai ser através de Genial e Itaú. E no futuro, a gente vai expandir para outras corretoras. A gente já está tendo essas conversas. Como a gente não sabe quando exatamente as pessoas vão assistir, então, assim, a gente pode falar que na data da gravação do podcast, a forma de você acessar é ainda via Before. Mas dependendo quando estiver assistindo, pode ser que já esteja já tenha dado notícia. Com o Genial e Itaú conectados. Aí acho que é só acessar o site da Before, que isso vai estar bem claro lá para onde você vai. Se já tiver via Genial e Itaú, aí você vai ter que acessar como você acessa normalmente a sua corretora hoje em dia, home broker, custódia consolidada, tudo direitinho. Só para ver se eu entendi. Então, hoje tem 2 formas. Tem... Não. Hoje, enquanto a gente está aqui gravando, é uma forma só. Uma forma você só vai no site da Before, vai se cadastrar... Qual que é o site? BEE4.com.br. Tá. E aí você vai você vai operar diretamente via Before, sem uma corretora tradicional tem de que mercado. fazer um cadastro lá. Exato. Tá abrindo uma conta lá dentro. Vai direcionar para um nome chamado Begin, que é o nosso canal oficial, e vai... Exato, você consegue que é o negociar intermediário hoje credenciado na Before. E é só para explicar isso, porque não adiantava, no início de um novo mercado, que você começa do zero, se chegar para as corretoras, né, que tem vários projetos de tecnologia, esse é um projeto de tecnologia, operações, envolve diferentes áreas dentro da corretora, mostrar um PowerPoint e dizer, vem aqui conectar no meu mercado. Isso não existe, né? A gente minimamente precisava mostrar esse mercado funcionando para chegar nesse ponto. Então, a gente começou o soft launch justamente, foi autorizado a conseguir fazer um canal próprio, listou essas 4 empresas, cadastrou 6 mil clientes, dos quais 1/3 chegaram a negociar posições nesse nosso mercado, e agora a gente está fazendo uma super virada de chave, que a gente vai acessar milhões de investidores através dessas 2 primeiras corretoras, e uma série de empresas que estavam no nosso pipeline represadas, porque quando a gente foi entrando na etapa final dessa integração, a gente parou de trazer emissões para não ficar nenhum processo pela metade, né? E a gente está prestes a virar chave nesse momento, quando a gente vai começar a trazer mais operações, tem algumas aí no pipe. Tô até acessando aqui já para... Você falou de um assunto aí que eu acho que é legal a gente abordar. Essa questão da blockchain, tokenização. Tô pendurado aqui.
Para ficar mais claro aí, acho que esse assunto tá em alta, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Como que funciona? O que vocês usam da infraestrutura da blockchain? É ação? É token? Deixa isso um pouco mais claro para quem está escutando. As nossas ações são tokenizadas, né? A gente usa blockchain na nossa infraestrutura. A gente está entre os primeiros casos do mundo, né, que usa isso em infraestrutura de mercado regulado, né? E aí, qual o diferencial aí? Para começar aqui, do que a gente acredita do blockchain trazendo eficiência, né? Porque blockchain, na nossa visão, é mais uma tecnologia entre muitas outras que a gente usa na infraestrutura. É meio, não é fim. A gente continua tendo que cumprir todo o regulatório, né? E mais uma vez, como a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Nossa grande inovação no final do dia é regulatória, né? E aí, o que a gente faz? Nas rotinas que a gente chama de post-trading, depois, quando acontece uma operação de compra e venda, para aquela posição cair na carteira do investidor direitinho, fazer a troca de dinheiro por ativo, você tem uma série de participantes envolvidos nos bastidores de infraestrutura de mercado. E é justamente na rotina de post-trading, onde você tem processos de conciliação e reconciliação, que você tem eficiência para buscar. E é nisso que a gente acredita. Então, assim, a gente tem um roadmap de possibilidades de uso de blockchain, inclusive liquidação on-chain, mas isso a gente acredita só depois que você tiver moeda de Banco Central aqui no Brasil. Tem o projeto do Drex e a gente fica ali muito do lado dessa agenda. Mas num primeiro momento, a gente já conseguiu usar blockchain com escrituração. A nossa escrituração é on-chain. Por quê? A partir do momento que você tem um negócio que liquida, hoje ainda de forma tradicional, né? E a gente publica na rede aquele trade, na hora aquilo concilia com o sistema do escriturador, porque o escriturador tem um nó na nossa rede, né? O escriturador é uma figura obrigatória. Cada emissor que vem a mercado precisa, né, escriturar 100% do livro, né, para ter certeza que 100 é 100. Você pode ter 10% aberto ali para negociação em free float, mas você tem que ter o controle do livro íntegro, né? Então, você tem lá o escriturador com nó. Saiu uma operação, ele concilia com o livro, atualiza o livro e volta para a rede dizendo check, pode rodar um novo ciclo que essa posição está atualizada, tá? Então, isso para a gente é super importante porque o custo do nosso escriturador na Before, inclusive, ele é bem menor do que no mercado tradicional, porque a gente gera eficiência nesse sentido e menos trabalho para o escriturador nesse operacional. E a gente enxerga outras eficiências no uso de blockchain, tanto com as corretoras e no futuro com liquidação, que é um roadmap que a gente vai implementando no tempo, porque as instituições no Brasil, os participantes de mercado, cada qual tem mais ou menos conhecimento no uso da tecnologia. Então, você tem determinados desafios de implementação que não entram na conta, às vezes, nos entusiasmos de que blockchain pode resolver tudo. Porque as instituições estão em capítulos diferentes dessa história. Então, tem um custo de implementação, desafios aí junto aos participantes para você, inclusive, estabelecer padrões e governanças específicas. A gente começou pelo escriturador e está montando uma série de outras coisas. Mas a conexão com as corretoras foi feita de forma tradicional para depois a gente explorar as eficiências do uso da tecnologia. Perfeito. Acho que é muito esse mindset de, cara, a tecnologia é meio. A gente tem que usar ela para trazer algo benéfico para o ecossistema, que no nosso caso é uma visão de redução de custo, garantia de segurança, governança, enfim. Então, esse é o nosso foco de uso da tecnologia. Não, só queria tirar uma dúvida meio nerd aí, que ficou... falou-se muito da questão regulatória de mudança. O que foi essa grande mudança? Eu não sei se tem a ver com quando vocês falaram lá da concorrência que vocês venceram na CVM em 2021. O Sandbox. Eu só queria saber o que foi tudo isso de fato. Quais foram, que eu acredito foram os grandes pontos de virada para o projeto da Before nascer, né? Em 2020, a CVM lançou o Sandbox regulatório, um edital aberto para mercado, colocando alguns temas de interesse para desenvolvimento. Por quê? Porque você tem a resolução atual, né? E ao longo do tempo, o regulador vai fazendo aprimoramentos nas regras, né? Então, o que é o Sandbox? É considerado um ambiente de teste,
né, em que o regulador, dentro de determinadas regras, e esse edital trazia isso, algumas tecnologias que eles queriam explorar, inclusive blockchain, você aprova determinados modelos de negócio que aplicam lá, olha, eu quero desenvolver um mercado tal, você coloca as condições de contorno com base nas resoluções atuais. Aí você fala, ó, com base na resolução tal, eu vou pedir dispensa aqui, 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 mas eu vou contrapor dessa forma e vou mostrar para você que funciona, né? Então, a CVM te dá uma licença, né, com alguns limites operacionais. No nosso caso, a gente tem licença para abrir capital de companhias de até 300 milhões de faturamento ano, em ofertas de até 100 milhões de reais. E você vai desenvolvendo o mercado no âmbito dessa licença, depois você faz a transição para a licença definitiva, e todo esse processo, óbvio, que cada passo que você dá, você vai sendo aprovado pelo regulador. A Before nasceu assim, né, nesse projeto que a gente protocolou em 2020, foi aprovado, em janeiro de 2021, na verdade, foi aprovado dia 30 de setembro de 21, tá? E conseguiu a licença para efetivamente operar. E agora, a gente está começando o processo de transição para a licença definitiva. E né? as principais mudanças regulatórias que foram concedidas a partir do sandbox foi muito mais no âmbito do emissor. Né? Quando a gente fala dessa diferença de custos, etc., olhando assim, o emissor, quando vai no modelo tradicional B3, ele passa por ter que se registrar na CVM como um emissor de valores mobiliários e ter que realizar uma oferta pública daquelas ações que ele quer ofertar para o mercado. Que são duas resoluções diferentes, para você registrar o emissor e para registrar a oferta pública. Exato, que é a resolução 80 e resolução 160. Então, para isso, você tem uma exigência que o emissor precisa contratar uma auditoria 3 anos para trás, precisa ter uma carta conforto da auditoria, precisa ter 2 assessores jurídicos, mais o coordenador líder da oferta. Então, quando você vai pegando todas essas obrigações regulatórias, isso fica muito caro no final do dia. O que a gente conseguiu fazer? Estabelecer um padrão aprovado pelo regulador, que ainda assim traz uma governança. Então, a companhia, ela é necessariamente uma SA, ela tem que ser auditada mais 1 ano para trás e não 3 anos, não tem a demanda da carta conforto do auditor, tem sim o relatório de auditoria, né, daquela companhia, tem a necessidade de ter um assessor jurídico e tem essa figura do consultor de listagem, que é essa figura que a gente copiou lá de fora, que não deixa de ser o advisor tradicional da operação, mas obrigatoriamente a companhia, para abrir capital via Before, ela tem que contratar um consultor de listagem, um advisor credenciado na Before. Então ela começa o processo contratando esse assessor que vai acompanhar a companhia, exato, em todo o processo de abertura de capital, registro dela como companhia aberta e realização da oferta pública. E esse arcabouço é um arcabouço que hoje, no âmbito do sandbox, só a Before opera, né? Mas a partir do momento, qual o objetivo do sandbox? É trazer aprimoramento regulatório que vai se estender para o mercado como um todo, né? A agenda regulatória desse ano já traz, por causa da atualização ali da 6404, que o faturamento, para definir ali uma PME, o faturamento anual está em 500 milhões. Então, a agenda regulatória da CVM já traz uma revisão regulatória para contemplar isso. Isso conversa muito com o nosso arcabouço. Então, o que a Before espera, óbvio que o regulador tem seus tempos e movimentos, mas a nossa leitura é que o arcabouço que a gente propôs, o objetivo do sandbox é que fique para o mercado como um todo, né? Óbvio, aí passa por todo aquele trâmite de audiência pública, em que os participantes de mercado vêm, colocam os seus inputs acerca de um texto original que saia do regulador, e aí, enfim, isso vira resolução, né? É assim que funciona dentro do rito regulatório. Dá para traduzir isso assim em valores? Pode falar como é que funciona? Tipo, se é 10 a 15 milhões para uma empresa fazer um IPO ali na B3, na Before tem aí uma estimativa de quanto que reduz isso? Dá para traduzir em valores no range também, né? A gente viu casos B3 ali de 5 a 10 milhões de custo pré-oferta, incluindo, né, auditoria, carta conforto, etc. No caso da Before, a gente vê ali o custo variando, uma média de
250 a 300 mil reais, que é o custo principalmente da auditoria e do assessor legal. Isso por causa das empresas que a gente já colocou de pé, que são empresas menores, e quanto mais complexidade você vai tendo, né, na estrutura da empresa, naturalmente as auditorias, essas depende coisas do vão ficando mais tamanho da caras, companhia. né? Exato. Vai variar de companhia para companhia, mas é uma diferença relevante no fim do dia. Depende do prestador de serviço que você vai escolher e por aí vai. Pegando do range maior ali, é quase 3% do que seria o custo. Muita gente pergunta, mas qual é a diferença de custo de fazer B3 ou B4? A gente fala, cara, não é uma questão de diferença, é uma questão de viabilidade. Né? Hoje sim, que lembra Exato. que a prerrogativa de fazer dessa forma, enquanto não virar resolução para o mercado como um todo, é um framework que só a gente consegue oferecer hoje, né? Lembrando que a gente está na etapa de transição para a licença definitiva, né? Protocolando os pedidos e tudo. Mas me corrija se eu estiver errado, mas essa resolução que vocês estão para aprovar, vocês estão criando um ambiente em que pode surgir um competidor de vocês. Ou... Sim, no final do dia, a regra ela vai valer para o mercado como um todo, né? Foi um trabalho que vocês fizeram de facilitar a entrada de empresas e tal, mas no fim do dia também vocês estão facilitando que surja alguém aí para fazer o que vocês estão fazendo. Total. E sim, e claro que a gente larga primeiro, né? É aquela coisa do tipo, a inovação custa caro, porque pensa o quanto a gente quebrou a cabeça e dialogou pro regulador para isso, né? E é óbvio que se você pensar em como vai ficar essa resolução para frente, né? Supondo que é isso mesmo que vai acontecer, né, Rodrigo? Não vai ser exatamente o que a gente fez, porque vai ter participação do mercado, né? Olha isso, a gente teve a chance de participar do sandbox regulatório, que é ótimo, porque a gente tem capacidade de propor o novo, né? E essa proximidade do regulador é um privilégio, porque você consegue ter discussões. Nada do que a gente fez, nenhum passo, não vem sem embasamento técnico, estudo, tudo. Sempre, isso custa caro. A nossa empresa, a gente tem quase 60 pessoas ao todo, gente com conhecimento em infraestrutura de mercado, se parar para pensar, né, basicamente B3, né, antiga CETIP, no Brasil você tem basicamente um player operando, então você tem pouca gente com essa formação, então é gente muito qualificada, né? No outro lado, gente muito qualificada de tecnologia. Então, assim, é um custo para conseguir infraestrutura mínima, cumprindo regra. A gente tem um departamento de supervisão de mercado, que é a autorregulação, que é a mini BSM. A gente tem que ter com conselho de supervisão, tudo direitinho na governança, tudo custa dinheiro. E eu tenho 4 empresas listadas, paga conta? Óbvio que não, até porque nesse canal próprio a gente não cobrou emolumento de ninguém e nem tampouco a corretagem, porque a gente disse assim, olha, se daqui a pouco a gente vai virar a chave para a corretora, não vamos ficar cada hora mudando a regra, porque vai confundir o investidor. Vamos deixar como um período de experimentação, então todo mundo que tradou até agora, tradou de graça com a gente, né? E depois a gente passa pro mercado como vai ficar, Exato. né, Rodrigo? Mas aí no final do dia, assim, vai ser a nossa capacidade de execução. De usar o fato de ter sido first mover no mercado para se consolidar efetivamente como o player de mercado de acesso no Brasil. Mas uma coisa é fato, assim, a gente é a primeira licença para negociações depois da B3 do Brasil, além da B3 no Brasil, a primeira a conectar efetivamente com corretora. E a gente está quebrando pedra. É fácil, nem um pouco. Cada vez que a gente expande mais, aprofunda mais, a gente vai se dando conta do quanto que a gente não sabia. E tudo na vida é assim, né? Empreender faz parte também, né? É isso. Mas a gente é muito entusiasmado e o propósito, como o Rodrigo falou aqui, é muito forte. Porque esse mercado tracionando gera uma espiral muito positiva de resultado. Emprego na veia. Parar para pensar que 1/3 do PIB está nesse segmento. Outro dia eu acho que eu vi uma pesquisa dizendo que 80% dos empregos formais, mas 60% com certeza dos empregos formais brasileiros são gerados por esse segmento também. Imagina a gente conseguindo ser mais uma fonte de financiamento e acelerar essas companhias que podem virar as futuras grandes companhias, o impacto que a gente gera no Brasil. Isso pra gente é o que faz a gente acordar de manhã. E é o que a gente conversa com o time, né, Rodrigo? É o
que motiva ali, porque a gente, na verdade, passa por muito desafio. A formação de ecossistema não é trivial. Não. No mercado tem um monte de gente que vai duvidando e a gente vai lá quebrando barreira, entendeu? É De isso. qualquer ecossistema, né? Em qualquer... Exato. Se for pensar até a dinâmica das redes sociais, por exemplo, né? Você precisa ter as pessoas ali dentro, né? Eu tenho uma dúvida ainda, né? Se fosse pensar, eu acho que o empreendedor, ele tem que naturalmente ser otimista com aquilo que ele está fazendo, acreditar que Claro. vai dar certo. Qual que seria o cenário maravilhoso para... O que precisa acontecer para que o cenário seja muito bom para a Before aí nos próximos 5 ou 10 anos, né? Nem pensar num prazo muito curto, mas quais são as grandes mudanças Acho que precisam Vai acontecer? eu acho que a gente falou muito aqui naturalmente de equities, né? Então, assim, quando a gente está falando de equities, não tem como não falar de cenário macro, taxa de juros, enfim. Então, obviamente que o cenário macro ficando mais positivo, né, em algum momento do tempo, ajuda e acelera. Não é à toa que a gente vê, não só aqui no Brasil, mas e não precisa nem olhar os ciclos assim super... os momentos do ciclo assim de pico, né? Mas normalmente quando melhora um pouco você volta a abrir a tradicional janela de IPOs, etc. E obviamente que por mais que nos últimos tempos a gente tenha feito IPO na Before, mesmo sem ter tido IPO na B3, é muito melhor operar quando todo o mercado está indicado para cima. E a gente fez operações pequenas, né? Em algum grau, esse cenário mais desafiador de mercado combinou exatamente com a nossa estruturação. Agora, avançando para uma janela mais positiva, isso é um super impulso no nosso segmento, sem dúvida, como o Rodrigo está falando. Exato. Então, isso com certeza afeta, mas é importante, né, reforçar, né? A gente está olhando para o acesso a mercado de capitais para as companhias como um todo. Então, a gente já veio estruturando outros produtos, a gente vai vir com produtos de renda fixa. Vamos focar num primeiro momento com debêntures, mais especificamente debêntures incentivadas e de infra, é o foco inicial que a gente vai dar, mas no tempo para realmente abrir o leque de produtos e atender mercado de capitais como um todo para esse segmento. Fora isso, a gente vê também alguns movimentos que pode tornar esse ciclo mais rápido, né? Quando a gente olha essa janela assim, de 5, 10 anos, o que eventualmente poderia acelerar? Além do cenário macro, a gente viu uma sinalização muito positiva do BNDES, e até a gente viu que a gente realizou um evento com membros da área de mercado de capitais do BNDES, e depois teve uma nota em imprensa, etc., que saiu comentando um pouco que eles devem vir com um programa de ancoragem de ofertas públicas, um programa amplo, né, que funciona para qualquer mercado organizado, qualquer bolsa, mercado organizado no Brasil. Ou seja, vai funcionar para a B3 e vai funcionar para empresas que venham a fazer IPOs na Before também. E quando a gente também olha experiências internacionais, a gente viu que esses movimentos foram movimentos que foram catalisadores dos mercados de acesso, né, que aceleraram ali ciclos de crescimento e quantidade de empresas sendo listadas. Então, são, enfim, coisas que a gente acredita que podem acelerar o movimento do E ampliação do mercado. ecossistema, né, gente? Porque a gente agora vira a chave com as 2 primeiras corretoras, depois a gente vai expandindo para mais participantes. À medida que a gente entrega essa parte do projeto, a gente gera slots para começar a trabalhar com outros participantes e não é rápido também. A conexão com uma corretora envolve diferentes áreas dentro da instituição, operacional, tech, back-office, compliance, legal, porque você consegue negociar o teu ativo em tela, efetivamente, você tem tua custódia consolidada. Então, pensa, né, o quão demandante é isso, né? E aí, à medida que amplia a nossa capacidade de distribuição, logo a gente consegue colocar mais IPOs no mercado, né? E entrando numa janela positiva, isso tudo só favorece. Lembra que na linha do nada por acaso, eu comentei essa questão do momento, né, que a gente criou a Before. O Rodrigo comentou esse negócio do BNDES. O BNDES não fazia investimento direto em companhia desde 2015, depois que entrou nessa nova dinâmica que o Rodrigo mencionou. Então, assim, são fatores que, se os astros aí
conspirarem, né? Momento de mercado, players relevantes entrando para fazer investimento, o ecossistema se formando, a gente consegue ter mais tração. E a gente tem muita convicção que vai acontecer, assim, é uma questão, são ciclos. A gente, enfim, vocês aqui discutem isso direto, né? Então, assim, são os ciclos econômicos naturais. Alguma hora a gente entra no momento ali do ciclo de voltar a ter juros mais baixos, bolsa andando mais, enfim, aí isso naturalmente favorece o mercado de equities como um todo, seja de blue chip, seja de mercado de acesso. É interessante essa entrada do BNDES, mas eu acho que, pelo menos eu como usuário, acho que a grande mudança que eu gostaria de ver seria ter um grande player aí que tem centenas de milhares de clientes operando, até para não ter a fricção, pensando em ter na sua própria corretora, você já acessar, estaria dentro desse grandes mudanças que a gente gostaria de ver. Já está também a adesão das grandes corretoras, ou isso é questão de tempo e uma hora elas vão entrar, vocês ficam até mais tranquilos? A gente, na verdade, trabalha ativamente nessa pauta, né? Inicialmente, considerando que a gente estava no âmbito sandbox, o regulador autorizou a gente a fazer primeiro 2, né? E à medida que a gente fosse expandindo, a gente ia tendo autorização do regulador para ter slots para outros participantes. A gente está nessa fase, a gente está entregando os primeiros 2 e na fase de abrir slots para trazer outras corretoras e conversando com as grandes corretoras, porque justamente isso, você trazer mais investidores, você aumenta a tua capacidade de colocação, porque é uma plataforma multi-sided. Você tem o desafio de trazer os investidores e trazer cases atrativos para que haja interesse de investimento, e aí muita gente pergunta, que tipo de investidor? É um casamento do varejo com um institucional, e nem que seja um subsegmento do institucional que olha para esse tipo de ativo. Mas existe também a presença do institucional, muitas vezes na ancoragem da oferta, e é muito interessante esse casamento, e importante para a formação de liquidez, porque é um institucional que vai trazer a racionalidade ali para o fundamento do preço que sai a oferta pública, né? Mas o varejo é muito importante, inclusive, para a construção de liquidez também. Então, a gente ampliar ali o canal com as grandes corretoras, sem dúvida, é um dos focos principais, né, Rodrigo? É um movimento natural, assim. A gente enxerga que essas foram as 2 primeiras, né, agora que a gente comentou. Naturalmente vão vir outras depois. Acho que a gente falou pouco também, mas é importante deixar claro que qualquer investidor pode comprar ações na Bifor, desde uma pessoa física até um FIA, FIM, multimercado e por aí vai. Que a gente é valor mobiliário. Exato. É efetivamente uma ação de uma empresa de capital aberto. Enquadra como, né, renda variável dentro da carteira dos A grande diferença, enfim. Talvez, da questão da tokenização, indo um pouco para aquela tua pergunta, é que é uma ação tokenizada, por quê? Porque na nossa infraestrutura, até para ganhar algumas eficiências na lógica de post-trading que eu expliquei para vocês, a ação tokenizada é uma representação digital da ação escritural, mas é ação escritural igualzinho como as outras ações de mercado tradicional. A pessoa que comprar, quando tiver dentro de uma corretora, vai ter ali na carteira dela o ticker, tudo igualzinho, né? Você vai operar exatamente igual você opera hoje. Sendo que os nossos tickers são super charmosos. Então, eu ia perguntar isso agora, como é que são os tickers? Bom, a Engravida, que é uma clínica de reprodução assistida, é Baby, né? A Mais Mu... É Mu 4. Mais Mu é Mu 4. MU4. MUU4. Ah, tá. MU4. É porque a gente também deixa os empresários, né? Mas é o padrão 4 letras igual a... Exato, é o padrão. Padrão 4 letras e um número para distinguir ali o tipo da... Exato. Plamev é PLMV 4. Podia ser AUAU 4, isso aí, né? Né, é verdade. PLMV. Não, entrou na enquete. Precisarem... Teve enquete pública no Instagram perguntando o ticker. AUAU seria ótimo. Assim. AUAU seria uma Se vocês boa. precisarem de pessoas para dar dicas de ticker, Boa, é a profissão vamos começar. que eu queria ter. Vamos te colocar no rol. Tem alguns que é melhor desligar a câmera, né? Porque tem uns trocadilhos aí que ele é bom de fazer. E qual é a quarta empresa mesmo? Electron, que é Ellen 4 também. Electron. Ellen 4. Legal. É Agora, focada em eficiência energética, em projetos de eficiência energética. Puxando para esse lado do institucional aí, a gente falou das corretoras, né? Lá fora, esse mercado de acesso, ele é desenvolvido também no nível de institucional, fazer parte dele? E qual que é a
perspectiva do institucional começar a fazer parte aqui no Brasil e de fomentar esse mercado? Perfeito. Lá fora, sim, obviamente você tem mercados mais ou menos desenvolvidos, né? Você olha, Canadá ainda é um mercado muito grande de varejo, apesar de ter institucional também. Reino Unido já é um mercado que o institucional é muito forte nesse nicho de mercado de acesso. E aí tem mais liquidez, inclusive. Exato. Aqui, o que a gente acredita é que conforme cases maiores e ofertas maiores vão acontecendo, o institucional vai entrando. A gente comentou que tem ali um pipeline represado, né, aguardando esse início das corretoras. Tem casos que estão sendo vistos ali por institucionais, FIAs, etc., que estão ali no processo de ancoragem com as companhias. Então, naturalmente, conforme você tem cases maiores, e é isso, no final do dia, por quê, né? Assim, de feedbacks que a gente recebeu de institucionais. Ele tem o tempo do analista. Então, poxa, para alocar um cheque, você pensa numa oferta de 50 milhões de reais, o institucional vai querer alocar 100% da oferta e para a companhia não vai fazer sentido, senão ela não vai ter liquidez. E para ele alocar, sei lá, 20 milhões, às vezes num fundo com PL de 2, 3 bi, não vai pagar o tempo do analista, ele não vai querer alocar. Então, a gente tem esse desafio. E tem uma questão da tese, né? Dependendo da tese, você tem fundos, né, que olham empresas de menores, mas para o nosso estágio de companhia, vai ser naturalmente algo limitado a um determinado percentual pequeno do patrimônio, mas que faz sentido. Quando a gente viu, isso foi muito marcante, quando a gente viu os juros ali perto de 2, né, a gente começou a ver muitos fundos de valor, às vezes com capital de sócio, abrirem veículos de proprietário para investir em operações que eles chamam de pre-IPO. Né? Então, demanda para isso tem. E o que acontece ao longo do tempo, se você pensa em desenvolvimento de liquidez e desenvolvimento de mercado, hoje a gente tem 4 empresas listadas, um pipeline represado. Foram emissões menores, que a gente... quando a gente foi montar canal próprio, teve custo de aquisição de cliente. A gente não ia gastar nosso dinheiro com digital, com marketing. A gente investiu muito em infraestrutura. A gente fez ali, eu acho que até... dado o período, né, desafiador, eu acho que foi até uma massa crítica interessante para mostrar o mercado funcionando em termos de números, né? Mas agora a gente vai fazer operação naturalmente maior, tem capacidade para isso, e é o que as corretoras vão olhar, né? Ou seja, mais para o teto da nossa banda. Num sweet spot aí de empresas mais ou menos acima de 50 milhões de faturamento ano, né, Rodrigo? E o que se espera do desenvolvimento desse mercado, né? A gente vai fazendo uma série de listagens, quando você chega ali em 20, 25 companhias, você já tem massa crítica para conseguir compor um índice eficiente. Aí daqui a pouco você consegue montar ETF, acima disso aí você consegue acessar outros públicos. Porque single name, parando para pensar, vindo de um investidor estrangeiro, por exemplo... não faz o menor sentido, que entra nesse problema que o Rodrigo falou, potencializado. E aí o que acontece no final do dia enquanto você tá olhando individualmente por companhia, né, só para fechar ali o raciocínio, os fundos maiores vão querer olhar naturalmente para as companhias maiores por causa de tamanho de cheque. Agora, ao longo do tempo, você vai tendo fundos especializados também. E aí os fundos especializados com PL menor justifica e aí faz sentido... tamanho de alocação em diversos perfis de companhia, com free float distintos. E para fundos maiores, você, à medida que desenvolve o mercado, vai conseguindo desenvolver outros instrumentos para dar acesso a tese, por exemplo, Emerging Markets, Emerging Companies Brasil, sabe? Eu acredito que tem uma demanda, de fato, que aproveitaria até pelo que a gente faz aqui no Market Makers. Porque a gente tem um fundo de ações que a gente não é um fundo focado em small caps, mas a gente sabe que o nosso diferencial está em olhar para aquelas empresas que os grandes fundos não conseguem olhar, porque até pelo tamanho que eles têm, esse ponto que o Rodrigo acaba falou. não tendo não consegue aproveitar isso. Então, assim como a gente já cobre esse grupo de empresas, a gente tem contato com vários outros investidores, podem ser pequenas assets, clubes de investimento, ou até investidores individuais, investidores profissionais que fazem parte do nosso clube ali, a gente percebe que eles também buscam uma diferenciação, né? Então, pode ser aí um nicho também de empresas, porque acho que o ponto mais importante que o institucional, ele atuando, ele ajuda muito,
é A racionalidade. como você falou, da racionalidade, né? De ter Total. um valuation quase como um label ali, de ó, não, tal investidor, a British American Tobacco comprou a mais um pedaço por É o tantos reais. stamp também. Então você stamp. mostra que, pô, alguém que tem bastante tempo de mercado já quantificou ele a esse preço. Principalmente no momento que a tua cobertura é muito pequena, né? Uhum. Porque, justamente, você está começando no mercado, as emissões ainda são pequenas. Para fazer sentido ter um research, uma casa de research cobrindo aqueles ativos, você tem que ter alguma massa crítica minimamente para você poder compor cestas naquela classe, mesmo Sim. que as emissões sejam pequenas. Então, é um processo, assim, que conecta com aquele ponto de construção de liquidez nesse novo mercado, entendeu? Bom, quem está escutando a gente aqui geralmente é investidor, mas a gente também tem uma base de empreendedores aí, inclusive alguns estão lá no M3 Club, né? Exato. Participaram lá do nosso último Investor Day, que foi um evento que a gente organizou aí muito legal. A gente se aproximou de alguns lá que já conheciam, outros nem tanto, né? Mas está ficando bem legal o ecossistema ali que a gente está criando. E pro lado do investidor, acessa o site, isso daí eu acho que já ficou claro para todo mundo. E agora pro lado do empreendedor, quem está escutando a gente aí que tem uma faixa de faturamento nesse nível aí, se tem interesse em entrar em contato com vocês, saber como é que faz uma oferta, isso, como é que entra em contato? Pô, muito legal. Lá no próprio site da Before tem também uma área de contato para empresas interessadas em saber como faz para fazer o seu IPO, enfim, e com os contatos também do nosso time de relacionamento com empresas, que aí acessando lá, o time vai entrar em contato, explicar como funciona, apresentar os participantes do ecossistema para você poder se preparar para fazer um IPO com a E gente. tem muitos materiais de apoio, porque uma coisa que a gente pensou desde o início é que a gente precisa assistir um empresário nessa jornada, porque é uma jornada que você tem que cumprir uma série de pré-requisitos, você tem que construir relação com o mercado, tem muita regra, porque é mercado regulado naturalmente, então para ele entender como funciona tudo, a gente tem uma série de cartilhas para cada etapa que ele está no processo. A gente investiu num sistema para facilitar todo o processo dele de troca de informações, para a gente ter log de tudo, conseguir inclusive auditar o nosso processo, porque a gente tem dispensa de registro ali. Então, na realidade, a Before assume uma responsabilidade de cuidar, né, desse trâmite, de checar se todo o material que a empresa, em conjunto com os provedores dela, estão protocolando, né, estão de acordo com a regra. Então, a gente desenvolveu uma série de apoios para o empresário ter uma jornada bacana nesse sentido. E isso é fundamental. Eu tenho mais algumas aqui. A primeira, já estava até anotando aqui, porque essa eu já pensei 3 vezes e esqueci 4. Agora eu já anotei aqui, não esqueça. A primeira, quem é que está por trás da... Passa água aqui já. Quem é que está por trás da Before? Né? Um projeto que tem seu prazo de maturação, não é barato, né? E precisa de muitas empresas para se viabilizar. É capital próprio? Tem outros investidores junto? Quem é que está junto com vocês nesse projeto? Capital próprio, sem dúvida, né? A gente já falou aqui a palavra projeto de vida, né, Rodrigo? Acho que a gente colocou tudo e mais alguma coisa no negócio, né? Mas além do Grupo Solon, no qual nós somos os principais acionistas, a gente veio captando de investidores muito chaves no âmbito do Grupo Solon, né, Rodrigo? Pessoas físicas, né, e profissionais de mercado, todos eles têm um papel dentro dessa engrenagem. E no Sandbox, quando a gente estava montando, né, porque o Sandbox ele começou quando eu estava ali no grupo o Laboratório de Inovação Financeira da CVM. E tinha um subgrupo de criptoativos, que eu era uma das líderes dali da agenda, de montar os materiais, e aquilo ali virou o epicentro das discussões de uso de blockchain em mercado regulado. E ali a gente conheceu a Núclea, que se chamava CIP, até março de 22. A B3 não era uma associação de corretoras que foi desmutualizada? A Núclea é uma associação de bancos que foi desmutualizada. E a desmutualização aconteceu em março de 22. E a Before nada mais é do que o primeiro investimento depois da desmutualização da Núclea, que é o principal player do sistema de pagamento brasileiro, que tem 48 bancos
como acionistas, né? E hoje uma corporation. Então, é um gigante, né? Um player muito estratégico para a gente construiu uma relação muito bacana. E para a Núclea, a Before foi colocar um pé, né, numa infra de mercado, o Mundo CVM, eles que têm muita proximidade com o Banco Central. Então, todas as agendas super estratégicas são muito combinadas ali a 4 mãos com eles, né, Rodrigo? Da hora. Exato. E no final do dia, temos 48 bancos indiretamente de sócios que ajudam na Isso. construção do ecossistema. Legal. E vale contar, assim, que a gente tem um partnership, naturalmente, né? E a gente veio atraindo sócios bem bacanas para construir esse mercado, né? Desde a Marília Sardenberg, que foi CEO da B3, né? Nos tempos de Bovespa, construiu muita coisa nesse mercado. O Agenor Silva, que foi diretor de post-trading. Hoje, o nosso conselho, a gente conta com o Carlos Rato, né? Que foi ex-CEO da BBCE e foi diretor dos tempos de CETIP. A Cris Pereira, que foi mais de 20 anos da B3, inclusive olhando o Bovespa mais de perto e olhando para essa parte de emissores, ela contribui muito nisso atualmente. O Pedro Rude, da Leblon Equities, né, vice-presidente da Ambima, né, chairman ali da MEC. Então, a gente traz, fora os nossos líderes, né, muitos sócios, que estão aí aportando conhecimento, porque para você propor o novo, gente, tem que ter um conhecimento muito arraigado do que é mercado, né, e a gente teve um esforço muito grande em atrair esse time e esses sócios, né, Rodrigo? Maço. Outra dúvida é mais uma curiosidade aí, pensando que é o projeto, muita gente, tem muitos stakeholders, né? A B3 tem ação listada na B3, a Before vai ter ação listada na Before? Sabia que ele ia perguntar isso. ele não deu spoiler, mas Já eu é um sabia. ticker, já, né? Já. E o que você vai responder? Um dia, quem sabe? Não, eu pensei que você ia dizer que a Patrícia é um pouco contra isso no estágio. Porque, gente, no estágio que a gente está, pensa só, a B3 listou capital ultra consolidada, né? Pós-desmutualização, outra história. A gente começou em 2021. A gente tem muito arroz com feijão para comer para chegar num estágio desse, porque senão cria uma série de conflitos e vieses de você captar com a tua própria infraestrutura, né? Nesse momento, a gente está muito mais preocupado em tracionar a companhia, alinhar os stakeholders de mercado, atrair participantes, para conseguir construir um mercado de acesso eficiente, né? E uma infraestrutura que oferece uma série de externalidades de crescimento, assim. Você falou que já tem ticker, tava pensando aqui, não consigo pensar num ticker. Porque BIF parece Minerva, né? Que é igual a BIF. Agora, se fosse... Mas o Before é um bom nome, vai. É um nome muito bom. Até tava pensando em entrar concorrentes, o próximo vai ter que ser o quê? B5, né? A B3, B4 e a B5. Não, mas tem um significado. Qual que é o significado? Pensa só, mercado de acesso. B4. Bom, vamos agora pro momento ping-pong e aquele momento Marília e a Gabriela, né? Faz uma pergunta, uma resposta e a gente sempre faz aqui, né? Os 3 livros, a música e um convidado. A música tem que ter um motivo, os 3 livros, um de mercado, um tema livre e um para não ler. E o convidado, né? Alguém que eles gostariam de ver aqui. E a gente pode fazer no freestyle, né, Josu? Pegar alguma pergunta que surgir aqui dentro do papo. Vamos começar com o padrão. Um livro. Um de cada vez, tá? Começar com você, Rodrigo. Um livro de mercado. Clear Thinking, do Shane Parrish. E você, Patrícia? Eu diria The Partnership. Esse aí acho que é a segunda. Ali a história vez. do Goldman Sachs, porque, assim, para criar um business olhando para longuíssimo prazo, você tem que pensar em partnership, cultura, cooperação, e esse aí é marcante. Cada pessoa que recomenda esse livro, eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu comprei esse livro, acho que eu ganhei até, e acho que a terceira vez que indico, eu falo, meu Deus, ainda não li esse livro, como não li? Tipo, criamos um negócio. É importante. Então. Para alinhar aí o time. Partnership. E qual é o livro? Desculpa, Rodrigo. Clear Thinking. Clear Thinking. Boa. Você ia falar, Patrícia? Partnership não tem receita, né? Mas você vai... o partnership vai se adequar muito à cultura da companhia, mas ler e aprender sobre isso e pensar em como refletir determinados valores nos times e
ter aquele sentimento de dono, né? Conseguir cultivar isso dentro da companhia, eu acho que é muito importante para o sucesso, para performance, né? Total. Agora um livro tema livre. Tema livre. Tem um que eu só não lembro as autoras, são 2 mulheres. Se chama Farmácia Literária. Que, na verdade, é um livro para consulta. Uma vez eu fiz até um papel de parede de lavabo com isso, vocês vão rir. Porque é, tipo, para cuidar dos males do corpo e da mente. Que, tipo assim, se você tomou um fora, aí procura ali na biblioteca clássica, digamos assim, alguns romances, alguns livros clássicos que tratam aquele assunto, que é você ter tomado um fora. E tem coisas muito curiosas no índice, é muito engraçado. Então, acho que é um livro pouquíssimo conhecido. É um livro que fala de livros. Isso? Tipo um índice que, se você falar, tô com dor de cabeça, isso tá na capa. Você vai lá no índice, tem dor de cabeça, tem... Tipo, tem vários males e situações de vida, assim, até engraçadas. Ler o índice desse livro é engraçado. Aí eu lembro que eu tenho 2 desse, né? Um, na verdade, eu descosturei inteiro e fui pegando as páginas mais engraçadas. Fiz uma parede de um lavabo uma vez para fazer um charme. E o outro ficou para mim, porque eu acho que no final é um glossário de muitos livros, né? Aqui as autoras são Ella Bertoldi e Susan Euderkin. Isso, é esse. Boa. É bem diferente. Bem diferente mesmo. Cara, eu vou fugir e vou pro Farnham Street, que é um blog do Shane Parrish. E tem, na verdade, vários temas lá que não tem nada a ver com o mercado, mas são muito, muito legais. Tem uns conteúdos de artigos, ex-mercado, muito, muito bons e que conectam muito com a visão que o Charlie Munger tinha sobre você estudar outras coisas, modelos mentais, combinar modelos mentais. Eles têm até um livro de modelos mentais, eu acho. Tem. Eles editaram depois. Tem. Eu leio a newsletter de fim de semana, que é aquela Brain Food. Sim. Eu até mandei um dia de referência para falar, olha que da hora, o cara bota um coach do Charlie Munger, logo depois um coach do Kobe Bryant, né? Na mesma newsletter, achei muito legal. Muito. E nunca tinha me ligado que Farnham Street é a rua que o Buffett mora. Eu descobri esse ano quando eu fui lá pra Omaha. É isso. Quem chegou lá, eu falei, nossa, é verdade, aqui é a rua. Eu conheci eles quando eu fui em 2017. Legal. Boa. E o livro para não ler? Eu vou voltar para uma história de faculdade, assim, um negócio que marcou muito minha vida. Eu tinha aula com um professor fiz engenharia ali na UERJ, né? E eu tinha aula com um professor de geometria descritiva, que ele mesmo era autor de um livro, Por que as mulheres são mais inteligentes que os homens? Eu achava que é um absurdo, cara. Porque você pega o pessoal de faculdade, que enxerga no professor uma referência, com uma ideia totalmente sensacionalista e vazia, né? E colocando isso na cabeça dos jovens. Então, assim, coisas assim, né? Eu acho que é o tipo de sessão que a gente tem que sair correndo na livraria, entendeu? Mas o livro não era um livro sobre o quê? Era um livro para provar com teses, né? Que a mulher é mais inteligente do que o homem. Entendeu? E aí o pessoal saía da faculdade repetindo isso para cima e para baixo, e era um statement que o professor usava em sala de aula, em matéria que não tinha nada a ver com isso, diga-se de passagem. Absurdo. Entendi. Aqui tá até... Achei o livro até. Deve ser que uma até capa entrega- bem estranha, porque isso aí era 2000 e pouquinho. Entrega até o nome do professor. Um abraço pro professor. É verdade. E tem uma mulher com o mesmo sobrenome que ele no livro. Talvez seja... Gente, e olha, não vou contrariar pesquisas científicas com alguns pontos, mas assim, isso é coisa para falar na faculdade? Faz sentido, realmente? Convenhamos, né? Bom, espero que o professor não veja o programa, senão ele vai pedir um direito de resposta aqui pra... A gente não Vamos vai fazer um episódio sobre o livro, tá? Mas um abraço Já pensou? aí pro casal. E o seu livro pra não ler, Rodrigo? Cara, eu vou tão numa... polêmico quanto? Não, zero. Eu vou numa dica. Na verdade, tem um artigo no Farnham Street que fala sobre leitura e como você evitar determinados Então, livros. na verdade, E você aí não tem um livro, você tá enrolando. Não, então, tem uma...
É muito bom o artigo. Basicamente, ele diz o seguinte: tempo é muito precioso, então, assim, não tem problema você descartar um livro depois das primeiras 50 páginas. Ele Se não fala, estiver ó, curtindo. se não vai estiver até as engajando. primeiras 50, se você não tá. gostar, para de ler e vai pro próximo. E ele fala o seguinte: olha, se você tem 50 anos ou mais, a regra muda. Você subtrai a sua idade de 100, e essa é a quantidade de páginas que você tem que ler para julgar um livro. Quando você completar 100 anos, você pode julgar o livro pela capa. Caramba, Mas então... é um artigo pra ler, pra descobrir o que não ler. Pô, mas maravilhoso. Mas é aí um, você é um tem que ler hack. muito pra efetivamente jogar pela capa, Não, né? coitado, É. o Warren Buffett, então, se alguém der um livro de presente, já na 6ª página já fala se vai Né? continuar ou não, né? Legal. Uma música e por quê? Cara, essa eu vou pular, vou deixar com a Patrícia, que ela é mais criativa que eu. Sei lá, eu acho que a música eu adoro Fleetwood Mac, assim. E eu gosto muito de velharia, gente, pra ser muito honesta, assim. E Dreams, pra mim, é um clássico, assim. Mas você pensar, assim, playlist não muito elaborada, música de estrada, amo. O que é uma música de estrada? Porque Pra você pegar a estrada, tá naquele alto astral, dirigindo é que rápido. pra mim, música de estrada é Red Hot Chili Peppers, por exemplo. Eu gosto. Também, né? Eu acho que entraria na minha playlist Tá, de estrada. entendi. Assim, quando eu era criança, que meus pais iam pra Búzios, tem músicas da geração deles que ficaram em mim, porque eram músicas que eu, pequenininha, ouvia. Tipo isso, eu espero, assim, que os meus filhos tenham uma cultura de música daquelas clássicas, assim, que precisam permanecer. Poucas músicas combinam tanto com uma estrada como Red Hot, né? Red Hot. É impressionante. verdade. Red Hot, É verdade. Pra mim, a mistura é Justo. Red Hot. Se estiver indo pra praia, bota um Sublime e um Jack Sublime. Johnson junto. Aí, putz, aí já vai deixando shuffle. Mas pra voltar pra Fleetwood Mac, vou falar de outra dica. Aquele seriado, Daisy Jones, pode ser? Daisy Jones? Daisy e- Jones and the Six. Já viu isso? Não. Era da Amazon. Acho que é na Amazon, que é baseado na história do Fleetwood Mac, da E banda. quem gosta de música, que curtiu, por exemplo, Almost Famous, que é mó barato, Sim. se amarra nessa série. Muito boa. Inclusive, a parte das músicas da série, você coloca na playlist a música da série. Da hora. Muito maneiro. E um convidado que vocês gostariam de ver aqui, no lugar de vocês, contando a história pra gente no Market Makers. Vale de Fora do Brasil? Vale de fora do Brasil. Cara, Brand B. Shore, da Permanent Equity. Inclusive, nesse mundo de pequenas e médias empresas que a gente fala, ele talvez seja um dos principais investidores de pequenas e médias empresas, aí no caso dele, capital fechado, nos Estados Unidos. Cara, ele navega muito nesse mundo, assim, das companhias, ele chama de boring companies, tradicionais lá. Ele é muito próximo do Patrick O'Shaughnessy. E eles têm um evento, cara, muito legal, que se chama Capital Camp, que eles fazem em Columbia, no Missouri, Que você já foi também. que eu já fui também, Ah. que é sensacional. Tem vários empresários de pequenas e médias empresas americanas e investidores de public e private equity que Putz, se que da encontram hora. nesse Capital Camp. E você, Patrícia? Eu vou falar de uma mulher, porque em mercado de capitais a gente precisa ver mais mulheres, né, gente? Aqui, Pensa aí nos participantes do programa, muito baixa a proporção. né? Infelizmente. Pois é, e essa mulher, ela é uma amiga, né, que eu conheço Já desde ajuda. os tempos lá. Ajuda, né? Pra quem a gente Reforça pede o convite, favor. né? Desde os tempos a gente se conheceu na época que eu tava na XP, e ela tava na antiga Mercato, né? Uhum. Que é a Dani Marques, né? Daniela Depois- Marques. A Daniela Marques. É ótimo você ter falado, porque ela tá em dívida com a gente, porque a gente fez um evento Jura? pra falar com a Elvira Presta, a Andréa Almeida e a Daniela Marques. Só que Jura? ela teve um imprevisto na véspera do evento, e aí ela não participou, mas falou, mas tô te Cara, devendo uma. Então pronto, já Ela é tem... muito top. Inclusive, assim, recentemente, uma das poucas falas que eu vi foi no Fin for She, e é uma pessoa que fala de mercado, naturalmente, né? Tem uma Uhum. carreira brilhante, mas, inclusive sobre essa questão da liderança feminina, mulher em mercado de capitais, fala de um jeito não vitimizado, que casa muito com a minha visão, a nossa visão. Na Before a gente tem muitas líderes mulheres, o que não é uma constante em mercado de capitais, em infraestrutura de mercado, tampouco, né? Pelo mundo até. E ela fala isso vendo como uma oportunidade,
na verdade. Porque hoje você tem, na verdade, cada vez mais espaço e as empresas querem ver. Tem até uma coisa em conselhos, né? Incentivo para que se tenha mais mulheres em conselho. Então, acho que a questão da Dani é colocar isso de uma forma muito profissional e sem vitimização. E que não é fácil a gente ver aí discursos assim. Da hora. Bom, quando o episódio for pro ar, você já manda aquele zap pra ela, fala, o Salomão vai te encher o saco aí. Deixa comigo. Pra você participar. Vou encaixar uma aí no ping-pong Before. Por que Before? Tem vários motivos. O conto mais legal, então. Não, before, no som da palavra, é antes, né? Então, o mercado de acesso tem essa conotação. A gente aqui tem um dever de formação de base, né? Para dar acesso para formar novas companhias que têm potencial de ser as futuras grandes companhias brasileiras. Então, Before tem muito essa pegada de antes, né? Mas BE vem muito da nossa empresa a inicial, que era Begin, né? E tem balcão de empresas emergentes, bolsa de empresas emergentes. Então, hoje é balcão, mas pode se tornar bolsa. Então, você tem esse BE. Aí, o 4 eu não vou contar, não. Vou deixar para versão proibidão do podcast. É isso aí. E a Before é a futura Nasdaq brasileira? Olha lá, hein? Gente, assim... A gente tem que comer muito arroz com feijão, né? Total. Porque óbvio que a Nasdaq lá atrás, né, começou para atender um nicho de mercado, né, onde se enxergava ali uma necessidade, uma dor. E a Before não é diferente, né? Dali a você expandir e virar uma infraestrutura gigante, né, como a Nasdaq, né, que é mundialmente reconhecida e tem bases pelo mundo todo. A Nasdaq hoje tem 7 mil funcionários, tem base na Europa, né, é gigante. Vai depender de capacidade de execução, né, Rodrigo? É isso aí. Um dia a gente chega lá. Não tem atalho, gente. É isso. Tem que comer muito mais mu para chegar lá. É isso aí. Bom, esse foi o papo excelente com o Rodrigo e Patrícia da Before. Gostou, Josu? Pô, demais. Pois, sensacional. Queria agradecer e já desejar muito sucesso para a Before. Agora, não só já estou me cadastrando aqui para virar investidor também. E espero que muita gente comece a acompanhar mais a Before, mais empresas procurem e isso ajude a fomentar o mercado brasileiro, ajudar tanta gente a fazer o Brasil crescer, né? Pessoas que fazem acontecer no Brasil. Isso, de fato, faça a diferença. Muito obrigado. Josué, muito obrigado pelo convite. Excelente papo. Muito bom. Valeu. Bom, galera, isso aí, Josu. Boa. Pra quem viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta episódio novo aqui no Market Maker. Se você tá vendo pelo podcast, também dá pra avaliar. Market Maker está crescendo e precisa da sua ajuda. E lembre-se, dia 14 de agosto, você tem um compromisso para entrar no M3 Club. A lista de espera vai ser reaberta para todo mundo que quer entrar na grande comunidade de investidores. Até a próxima e tchau!